eu não quero falando isso que você que está me assistindo olhe para mim e fale assim: "Meu Deus, como ela é perfeita". Mas é porque no fundo do meu coração, o maior desejo que eu tive sempre foi de agradar a Deus, sabe. Eu pensava assim: "Deus, eu posso estar desagradando as pessoas, mas eu estou te agradando? Deus, eu sei, assim, que às vezes para mim pode estar sendo difícil, mas o Senhor está feliz comigo?". Seja bem-vinda a mais um Antes do Palco, o seu Talkcast. Tem gente que conhece Jesus depois de se perder e tem pessoas que nunca saíram dele, mas que em algum momento precisou se reencontrar. E hoje com vocês, a minha convidada é Thaíse Portela. Que maravilha! Que privilégio, amiga, eu te Eu te amo, amo. amiga! Tô muito feliz de estar aqui com você. Eu Uma também. amiga que acho que de todas as minhas convidadas dessa primeira temporada é uma das minhas amigas mais antigas, que viu muita coisa e creio que para você também seja diferente estar aqui nesse cumprimento de mais uma promessa, né? Glória a Deus. Meu Deus, amiga, eu quero dizer para você que eu me sinto em casa, eu tô aqui na Aham, sua é casa, verdade. e é a segunda vez que eu vim aqui, a primeira vez que eu vim aqui, saí daqui emocionada, e agora estou aqui para a gravação desse conteúdo que vai abençoar mulheres, que vai abençoar pessoas, e eu estou muito feliz. Amiga, é uma honra estar aqui hoje. Ah, amiga, eu tô Obrigada muito por esse feliz. convite, tá? Obrigada a você. Gente, para quem não conhece Thaíse, Thaíse é pastora, Thaíse é esposa, Thaíse é filha, é influenciadora, mentora de mulheres também. E amiga, hoje a gente vai para um lugar diferente, talvez, de todos os lugares que você já tenha participado. Então, a minha primeira pergunta para você é: quem é a Thaíse que quase ninguém conhece? A Thaíse que não é a pastora, a Thaíse que não é a esposa, a Thaíse que não é Ah, filha, a Thaís que você conhece, a né, Thaíse Laila? que eu conheço. Você É poderia verdade. responder. Na verdade, eu vou responder, mas eu queria que você também respondesse Eu essa respondo, eu pergunta, respondo, eu respondo. porque a Thaís é muito interessante isso, né, porque realmente, hoje em dia as pessoas quando falam comigo, elas sempre falam pela pastora: "Pastora", Aham, às vezes eu vou treinar, eu tô treinando, tô na academia, daqui a pouco a pessoa chega perto de mim e fala assim: "Oi pastora, tudo bem pastora?". aham. Mas a Thaís é uma pessoa normal, a Thaís é uma filha de Deus. Eu sou simples, eu sou falante, tagarela, eu sou empolgada, emocionada, eu sou uma filha amada de Deus, eu me sinto muito amada por Deus, sou amiga, sou companheira. É Que verdade. mais que eu quem mais? Engraçada, divertida, adora fazer bobeira, É, cantar piada, gosta de conversar, de fazer coisas engraçadas. E isso é muito. Eu sempre falo isso pra você, né? Que eu sou uma incentivadora desse seu lado. E eu fico assim, amiga, o é dia que as pessoas verdade, é descobrirem verdade, o amiga. tanto que tu é divertido, tanto. Não que você não seja, amiga, quando você tá ali pregando, ministrando, mas é diferente, É. né? Mas eu vejo você, assim, dessa maneira, uma mulher que eu sempre admirei mesmo, a menina dos olhos de Deus, sempre tive como uma referência. Mas amiga, eu queria saber, assim, você já se sentiu pressionada por esse título da pastora, em ter uma perfeição? Não só pelo fato de ser pastora, mas por alguma coisa da tua infância, da forma que tu viveu como família, porque você vem de um berço cristão. Aham, Isso aham. já foi pesado pra você? Amiga, na verdade, hoje eu acho que eu consigo lidar bem com essa pressão. Pressão, eu acho que para todo mundo vive um certo nível de pressão, né. Sim. Você que está solteira, tem a pressão para namorar, quem É. está, namorando, a pressão para casar, casou, a pressão para ter filhos, você está trabalhando, todo mundo vive um determinado nível de pressão. Então, eu faço questão de falar isso, porque eu não me acho, por ser pastora, que eu sou, é uma pressão que ninguém tem. Todo Aham. mundo tem Todo mundo tem, é. algum Em tipo de algum lugar. pressão, em algum nível você é pressionada de alguma forma, né. Mas eu consigo lidar de certa forma bem com a pressão hoje pastoral, porque, como você falou, eu cresci num lar cristão e meu pai foi ordenado ao pastoreio quando eu tinha 6 anos. Uhum. Então, antes de ter a pressão da pastora, eu vivia a pressão da perfeição da filha do pastor. E essa pressão ela realmente é uma pressão que foi pesada para mim e que hoje eu consigo ver, assim, muito da bondade de Deus e do apoio que eu tive da minha família para não me perder. Diferentemente de algumas amigas que eu tenho, que também são filhas de pastor, que não conseguiram Sim. lidar com a pressão da perfeição. De tipo assim, porque você é a filha do pastor, que a filha do pastor masca Uhum. chiclete, a Aham. filha do pastor cortou o cabelo, a Aham. filha do pastor tá usando essa roupa.
sabe. Eu me lembro de um episódio, amiga, muito legal, que foi que quando o meu pai, os meus pais foram ordenados, né, e eles assumiram uma igreja, e eu lembro que era uma igreja bem pequena. E tinha muita criança nessa igreja. Era uma coisa impressionante. Meu pai chegava para as crianças e falava assim: "Cadê os pais de vocês para vir para o culto?" Porque era Era muita mais criança. criança que adulto. Amiga, eu acho que o meu pai, eu nunca conversei sobre isso com ele, mas eu acho que ele teve uma crise ministerial. Eu acho que ele era o tio do Kids, porque não tem condição. Era mais Porque criança que porque tinha gente mais adulta? criança do que adultos Acredito. na igreja. Aí o meu pai cuidava dos adultos e minha mãe que era a tia das crianças. E eu me Aham. lembro que na época, para fazer, criar coisas ali interessante para as crianças, ela fez um sorteio. E o Aham. sorteio era uma enciclopédia bíblica infantil. Meu Deus, era o meu sonho. Era mais ou menos o meu sonho, aquela enciclopédia, meu Deus do céu. Aham. Porque eu tinha os meus livretos da Bíblia, que contava a história de Davi e o gigante Golias, de Daniel na cova dos leões, mas uma enciclopédia com todas as histórias bíblicas, com vários Era sonho. livros, eu não tinha aquela coletânea, aquela enciclopédia. E aí eu me lembro que no meio daquele tanto de criança, teve um sorteio. Quando saiu o primeiro nome do sorteio, eu já te contei essa história? Não, Sério? não, aham. Inédito, inédito aqui, antes do palco, vamos. Quando abriu o primeiro nome, o primeiro papel, saiu o nome do meu irmão, Rony. Meu Deus. Aí todas as mães que estavam presentes ali, algumas das mães que estavam presentes falaram assim: "Ah, é o filho do Marmelada, pastor, marmelada. marmelada é o filho do pastor. Aham. Não, tira de novo o papel". Meu irmão, muito tímido, muito introspectivo, ficou na dele. E eu fiquei triste, porque quando eu vi o nome do meu irmão, eu falei: "Ah, Podia ter sido eu, né. se ele ganhou, eu também ganhei", porque se ele tivesse, né, ele com a enciclopédia em casa, eu também ia poder aproveitar. E aí, amiga, devolve o papel, rasga o papel, porque o papel que Meu saiu foi o nome do Deus, papel do filho do gente. pastor. Eu devia ter uns 6, 7 anos nessa época. E aí vamos tirar de novo, chacoalha a caixa de E novo. ali você já perdeu a Quando eu esperança, perdi a esperança que totalmente. esse do filho não Quando vai? sai de novo o papel, Thaís. Mentira, eu não Aí acredito. eu fiquei tão feliz e, todo mundo em volta falou assim: "Só tem o nome dos filhos do pastor dentro dessa caixa?" E aí eu falei: "Gente", porque já diferentemente do meu irmão, eu já Você se falante, eu defendeu. fui me defender, eu falei: "Gente, Deus quer que a gente ganhe". Falei: "Gente, mas Deus quer que a gente ganhe". Aí aquelas mães mais barraqueiras: Um "Não, é porque é um absurdo. absurdo que é a pastora que é a tia das crianças e só tem o nome dos filhos do pastor dentro dessa caixa". Aí minha mãe olhou pra mim e falou assim: "Thaíse, depois a Ah, mamãe compra uma enciclopédia pra você". E eu sabia, Laila, que minha mãe não ia comprar, porque não tinha, a gente não tinha uma enciclopédia daquela. até então, por que Até que ia ter então, depois, né? e eu sabia, eu já entendia que era caro. Aham. E aí eu pensei assim, falei: "Meu Deus do céu". Aí guardou o meu nome também, Rasgou e rasgou o meu meu nome Deus. também, e aí tiramos o nome da terceira criança e foi a terceira criança que E como você se ganhou a sentiu, amiga? enciclopédia. 6 anos de idade, 6 anos de idade, saiu o nome 2 do meu vezes irmão. podendo ganhar. Saiu o nome do meu irmão, saiu o meu nome, nenhum dos 2 poderia, por quê? Porque a gente era o filho do pastor, e o filho do pastor não podia ganhar a enciclopédia. Então, eu chorei bastante, foi péssimo, e é onde eu falo, né, Aham. às vezes quando eu conto essa história, até tem quem diga assim: "Nunca foi curada, que você está contando até hoje". Tá contando com remorso, por isso que Se tá tá contando contando. até É, hoje, é eu já porque ouvi nunca isso. foi curada. Mas na verdade, eu não sei, quando eu me lembro dessa história, eu não me lembro de ter ficado com raiva das mães, nem das crianças, eu só fiquei muito triste, eu acho que minha mãe, com a direção do Espírito Santo, e mãe sabe como é que afaga um filho, né. É. Minha mãe foi conversando: "Meu filho, depois", acho que a gente acabou se distraindo no meio da situação, no meio do É. dia a dia ali, e pronto, minha mãe deve ter comprado algum livrinho para mim E depois, você não alguma ganhou coisa. depois a enciclopédia? Nunca ganhei depois essa enciclopédia bíblica. Eu acho que quando os meus filhos nascerem, Você vai dar. mesmo com todo o tablet, mesmo com todo o iPad, eu Aham. acho que eu vou comprar. Eu acho que aí eu vou saber se eu fui É. curada mesmo ou não. É, porque assim, amiga, na verdade, essa situação, ela é quase como determina como de fato é, talvez, viver nesse tempo que você viveu, como a filha do pastor, É, que não pode ter certos direitos, mas é julgada, mas é comparada, é. mas então, só que assim, as pessoas esquecem que ali também é uma É uma criança. criança. Eu me lembro também, amiga, quando você estava falando aí agora, de uma outra situação que foi mais curta. A igreja era uma igreja pequena, né, eram poucos irmãos, e eu lembro que estava chegando o aniversário do meu pai. E aí eles resolveram fazer uma festa surpresa para o meu pai.
E aí foi todo mundo para trás de uma cortina e estava escuro, e meu pai ia chegar e todo mundo ia gritar surpresa. E eu estava muito feliz com aquela surpresa, porque eu também queria ver a reação do meu pai. E naquela escuridão que estava ali atrás da cortina, alguém começou a rir. Alguém começou e as pessoas falaram: "É a Thaís que está rindo", e não era eu. Aí todo mundo: "Thaís, para de rir". Aí eu falei: "Não sou eu". Uhum, uhum. Eu falei: "Mas não sou eu que tá rindo". Aí: "Thaís, para de rir, Thaís", porque eu criança, né, Aham, você sempre extrovertida e tudo mais. Só que naquele dia eu não estava rindo. E aí eu lembro que aí, quando meu pai chegou, só que nesse dia eu fiquei muito chateada. Eu lembro que como criança, assim, eu fiquei muito chateada. Porque aí quando meu pai chegou, aí teve uma mulher que falou: "Pastor, a Thaís quase atrapalhou a sua surpresa, porque ela estava aqui rindo". E eu lembro de voltar no carro chorando com meu pai, falando assim: "Pai, não fui eu que estava rindo, não fui eu que estava rindo". E aí eu entendi criança que existia essa cobrança, essa coisa em cima do filho do pastor, da filha do pastor. Mas Laila, eu não lembro qual foi a primeira vez, amiga, que eu entendi, que eu ouvi aquele versículo que falava assim: "A quem muito é dado, muito será cobrado". E eu sei que o contexto desse versículo é outro, mas eu sei que na minha cabeça, esse versículo ele sempre entrou, tipo assim, eu sempre soube que eu tinha um chamado em Deus. Através dos meus pais, de homens e mulheres de Deus que oravam por nós, sempre olhavam para mim ou para o meu irmão e Deus já falava, Deus já dava spoilers do nosso futuro. Então eu sabia que seria assim. eu ia carregar algo, Deus ia me usar para algo, sabe. Então eu acho que isso entrou em mim e eu internalizei isso. Então eu sempre coloquei nessa caixa, não na caixa da a perfeição, a cobrança, eu entendia, Deus tem Isso tá algo, me preparando para isso um está me chamado. preparando para o que Deus tem para a minha vida. Sim. Eu lembro que depois, na minha adolescência, por eu ter sido criada numa igreja tradicional, que foi a Assembleia de Deus, e que eu amo a Assembleia de Deus, eu amo o meu berço, eu gosto inclusive de dizer, porque hoje eu sou pastora numa igreja batista, É. mas eu amo dizer que eu sou uma princesa do fogo, que eu amo Aham. ser feminina, eu amo ser uma pastora shine, mas É, o meu berço é pentecostal. sim. Então, eu lembro que na minha adolescência, 15, 16, 17 anos, a minha igreja tradicionalíssima, a igreja Assembleia de Deus, eu lembro que eu demorei muito a usar uma calça jeans. Eu furei minha orelha, você Eu lembra? lembro, quando Fazer eu um te conheci amiga, já foi sem aqui brinco. em São Sim, Paulo, eu te conheci já sem fazem brinco. uns 2 anos só que eu furei a minha orelha, Aham. porque no meu contexto, tradicional de igreja, não podia furar a orelha, não podia usar calça, não e tinham coisas que podiam fazer, mas eu não fazia, porque eu pensava: "Vai dar um falatório, não é uma coisa que, Vai eh" mudar a Vai, minha sabe, e vida. eu pensava: "A quem muito é dado, muito será cobrado". A quem muito e às vezes uma cobrança das pessoas. É como eu disse, o contexto desse versículo não é nem sobre o que a gente está conversando, É. mas eu colocava nessa Mas caixa. você acha que isso tudo que você viveu, Thaís, moldou quem você se tornou? Totalmente, totalmente. E teve um dia que eu fiquei pensando, amiga, sobre, assim, a religiosidade, né, eu acho que a religiosidade ela foi para mim, tá aí algo que eu nunca falei. Aham. Muito bom. Muito bom. Vamos começar falando algo inédito aqui, algo nunca falado. Sim. Por conta disso, da minha história, dessa dessa minha criação, eu acho que a religiosidade ela foi, assim, o meu calcanhar de Aquiles, Sim. porque eu sempre tive um zelo muito grande pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, um temor por Deus, sabe. Só que chegou um determinado momento que eu descobri que tem coisas que Deus não me pediu para fazer. Quando eu já cheguei nos meus 25 anos por aí, eu pensei assim: "Meu Deus, teve coisas que eu fiz que não foi porque Deus pediu, foi pelo zelo, foi pelo temor, foi pelo". E aí só que Mas do que iam falar? tanto das coisas tanto por Deus, Sim. tanto também por conta das Da pessoas, reputação. da reputação, do julgamento, do apontamento, É sabe. cansativo, né? Porque é cansativo, amiga. É. Aí, tipo assim, teve coisas que eu deixei de fazer que eu poderia ter feito, né, quando mais jovem. E um dia eu estava pensando sobre isso e eu entendi, assim, que, sabe, no fundo, amiga, eu fiz por amor a Jesus. Então eu acho que por conta disso valeu a pena. Sim. Porque, amiga, quando eu vejo na palavra
Jesus sofreu tanto por nós, É sabe? verdade. Sabe? Eu penso assim, quando eu olho para os mártires, quando eu olho para as pessoas, aí eu falo assim, gente, eu vou ficar criando um caso porque eu quero colocar 3 furos na minha orelha e eu vou escandalizar aqui metade da minha igreja, eu vou deixar meu pai triste. Por Jesus eu não furo. Mas você sente que, no fundo, eh, de quem você se tornou e de quem você era nessa época, você se sentia mal por isso? Você tinha que se consolar por estar tomando decisões naquele Em momento? alguns momentos eu precisei fazer isso, em alguns momentos minha mãe precisou, conversar comigo, mas é como eu disse, né, amiga, o grande segredo da nossa vida é o quanto de Deus a gente conhece, é o quanto de intimidade com Deus a gente tem, sabe. E eu acho que quando eu ia para os pés de Jesus, assim, quando eu ia conversar com Deus, no fundo do meu coração, e eu realmente eu não quero falando isso que você que está me assistindo olhe para mim e fale assim: "Meu Deus, como ela é perfeita". Mas é porque no fundo do meu coração, o maior desejo que eu tive sempre foi de agradar a Deus, sabe. Uhum. Eu pensava assim: "Deus, eu posso estar desagradando as pessoas, mas eu estou te agradando? Deus, eu sei, assim, que às vezes isso para mim pode estar sendo difícil, mas o Senhor está feliz comigo? Essa atitude que eu estou tendo, ela te glorifica, ela te louva?". Por mais que às vezes por exemplo, para mim era constrangedor na escola, porque eu criança, eu era da Assembleia de Deus, eu tinha que fazer eu ia para a escola de saia, meu pai não deixava eu usar calça. Aí quando eu ia para educação física, aí eu ia no banheiro, eu colocava lá a bermuda, o shortinho não amor, bermuda, Bermuda, embaixo do joelho, bermuda, no bermuda. joelho. Aí quando eu colocava a bermuda, aí depois eu voltava quando acabava a aula, aí eu Botava a trocava de saia. novo. E eu me lembro que agora pensando aqui, né, meu Deus, tinha bullying naquele tempo, meu Deus, eu sofria porque eu lembro disso, mas eu não lembro de eu ter recebido apelidos por conta disso, A eu não menina da a menina saia. da saia, não. Eu quando eu vejo as fotos que eu falo pra minha mãe: "Mãe, como é que a senhora deixava mãe ir pra escola desse jeito?". A tua escola era cristã, não? Não, escola pública. Você acha que tem mais julgamento das pessoas que estão ali naquele ambiente da igreja, do que das pessoas que estão Tá aí uma excelente pergunta. Pra mim, eu me sentia muito mais exposta dentro da igreja do que fora. é por isso que eu tô falando que tu não sofria bullying, por isso que eu perguntei se a escola era cristã. É, Porque acaba que muitos momentos quem olha para aquilo e não vê um problema, entende, ela deve gostar de saia. é. Não olha para aquilo como uma questão de: "Ai, ela agora tá já dentro daquele ambiente, olha lá a filha do pastor agora que tá sem calça, olha lá a filha do pastor que agora não tá de saia na escola". Exatamente. Amiga, eu estava procurando aqui um texto que eu escrevi exatamente sobre isso, sobre o dia que eu decidi porque igual eu falei aqui, né, que a religiosidade, ela foi o meu calcanhar de Aquiles, porque eu acabei por conta desse preciosismo, eu acho que eu acabei exigindo tanto de mim, algo que Deus não queria, algo que Tem Jesus que não ser leve, pediu. né, tem que ser leve. Exatamente, amiga. E eu acabava por me importar tanto com a opinião das pessoas, O não posto que pela você tinha. reputação da Thaís simplesmente, mas pelo testemunho. Uhum. Que aí eu E lembro que um engrandecer o nome dia de Deus, que é como você disse, o teu desejo sempre foi engrandecer o nome do Senhor e agradar a Ele. e aí um dia eu lembro que eu escrevi isso, eu escrevi um texto pequeno, não é um texto grande, mas olha só, uma decisão quando eu decidi, descobri, eu escrevi assim, sobre mim. Que dia foi isso? Foi 2017, setembro de 2017. Vai fazer 10 anos ano que vem. É. Descobri que quero me importar menos com o que os outros irão pensar de mim quando eu não estiver fazendo nada de errado. O fato de estar em posição de destaque como filha de pastor, líder e etc., sempre me privou de fazer muitas coisas e muitas delas até irrelevantes. Coisas que ninguém mandava eu não fazer, mas a responsabilidade por si só me segurava e me segura até hoje. Por um lado, isso foi muito positivo, porque me poupou de algumas tristezas e experiências ruins. Mas eu tenho refletido que, por outro lado, eu anulei o que eu realmente sentia em detrimento do que as pessoas esperavam e pensavam de mim na tentativa de não frustrá-las. Nesse momento, eu não consigo mensurar o que ou o quanto roubei de mim mesma. E acho até que, sinceramente, não foi tanto assim, porque no fundo, a minha intenção sempre foi boa. Não sinto arrependimento de não ter vivido certas coisas,
Mas o fato é que a partir de hoje eu decido me considerar mais, ser mais flexível, mais maleável, menos rígida comigo mesma. Muito embora as funções que eu exerça, os títulos que eu possuo e a pessoa que eu decidi ser me cobrem mais do que o considerado normal, eu realmente preciso ter um comportamento adequado, eu decido que não preciso me roubar mais. Que linda, amiga. Pronto. Foi um dia de um entendimento que eu tive, resolvi escrever. Até onde é importante, porque de fato, a mulher que Deus me criou para ser, a pessoa que eu decidi ser, ela realmente exige de nós um posicionamento, assim Sim. como você também. E renúncias? Renúncias, não vamos romantizar aqui. Não, E na bem é a é pura a pura verdade. verdade. E outra coisa, também não dá para eu ser, se eu quero ser uma mulher maravilhosa, ter costumes e uma vida de uma mulher que Que não é não é maravilhosa, que não maravilhosa. é sábia, que não edifica a Exatamente. sua Se casa. eu sabia que o Senhor estava me chamando, me levando por um caminho de um chamado pastoral, de liderança, de inspiração, né, de inspirar outras mulheres, então eu sei que esse lugar vai exigir de mim renúncias e posicionamentos, Sim. mas existe um limite, né. Não é sobre eu me roubar, É. não é sobre alta performance o tempo inteiro, não é eu sei que eu vou frustrar pessoas. Teve um dia que eu entendi isso, eu vou acabar frustrando alguém. Não tem como, porque nem Jesus agradou Agradou a a todos. todos. Você tem algum É. momento, alguma história específica, amiga, que aconteceu, que você entendeu isso de forma prática? Teve, Você pode amiga. Eu falar? posso falar. Então fala. Nessa época aqui, quando eu estava com 27 anos, vai esbarrar aqui na história da espera. Tá. Se você Eu tenho um testemunho de espera em Deus, se você quer assistir, coloca no YouTube, Thaís Portela, podcast. Tem Tem vários livro, podcasts. tem Tem livro. livro escrito sobre espera em Aham. Deus, mas inclusive no livro eu conto essa história, mas eu não conto por essa perspectiva aqui, eu conto Tá, sobre a perspectiva da espera, né. tá. E eu me lembro que tinha um rapaz na época que eu estava, né, solteira, e esse rapaz ele era um amigo, e eu percebia que ele tinha um certo interesse, mas eu sempre deixava muito claro para ele que Era era só amigo. amizade. Chamava de amigo, chamava de irmão, para deixar muito claro a friend zone ali, né. Aham. E eu me lembro que teve um dia que ele me convidou pra gente almoçar, e ele até falou pra mim assim: "Thaís, eu queria te convidar para um almoço, vai ser um almoço em tal restaurante, vão ter várias pessoas, inclusive a pastora fulana de tal, que era uma pastora relevante no Brasil". E aí eu falei: "Puxa, que legal, amigo". Claro, eu entendi que não era um date, não Ia ter outras era pessoas. não iam ter outras pessoas, iam ter a pastora, não sei o quê, era uma mesa de amigos. Eu falei: "Por que não? Então Uhum. vamos, né". Hã. Aí, amiga, quando eu cheguei lá, era simplesmente um almoço de casais casados. Meu Deus, a A pastora, o pastora está marido da pastora, você e ele. amiga, tinham vários casais. Meu Deus, Eram gente. casais de pastores de Brasília, Meu Deus. e eram vários casais. E quando ele ia me aí eu cheguei junto com ele, e aí quando ele ia me apresentar, ele falava assim: "Essa aqui é a Thaíse". E eu esperava que ele falasse: Minha "Minha amiga. amiga", e ele não falava. Aham. E aquilo me deixou muito, muito assim, gente, desconfortável. Porque o que que as Fica no pessoas ar, fica no porque ar. porque aí eu pensava assim comigo, dentro de mim: "As pessoas vão pensar que eu sou namorada dele e eu E não eu não sou. sou. As pessoas vão achar que a gente tem algo, mas a gente não tem". E aí ele sempre: "Tudo bom fulano? Tudo bom fulano? Essa aqui é a Thaíse. Oi Thaíse, prazer. Essa aqui é a Thaíse". Aí eu ficava gente, aí às vezes eu falava: "Eu sou amiga dele". É. Eu não sei o que e tal. Eu sou amiga dele e tal. E eu me lembro que, assim, eu falei: "Meu Deus, mas isso é muito tenso". Eu fiquei tão incomodada que eu me arrependi. Na hora eu me arrependi de ter aceitado o convite dele, na hora eu me arrependi de ter ido para aquele almoço, porque eu Aham. fiquei o tempo todo pensando que as pessoas estavam pensando que Que ele você estava ali tendo um como relacionamento. a acompanhante, a namorada dele, e não era. E eu lembro que aí logo que o almoço acabou, já falei pra ele: "Olha, amigo, tô indo embora, não sei o quê", "Mas já vai", ele falou: "Não, já tô indo embora, já, não sei o quê". Aham. E aí eu me lembro que aí depois eu fui refletir, e nessa época eu lembro que eu estava fazendo terapia, e eu levei isso pra terapia. E aí a psicóloga, ela falou assim: "Thaíse", ela fez essa pergunta pra mim que mudou tudo, ela falou assim: "Mas o que que você estava fazendo de errado?". Essa pergunta que ela fez foi de onde saiu esse texto aqui, porque eu pensei assim: "Gente, o meu amigo era solteiro, eu era solteira, ele não era um homem casado, eu não estava ali com um homem casado, Deus Aham. me livre de uma hora dessa. O que é que eu estava fazendo de errado ali? E se as pessoas pensassem que a gente era namorado? Uhum. Que apocalipse é esse, meu Deus?".
Você criou Tipo uma coisa assim, muito que me maior do que incomodou demais, sabe. Aí foi por isso que eu escrevi esse texto, porque eu comecei a me lembrar de outros momentos, outras situações da minha vida, que me incomodava demais as pessoas que as o pessoas que é que as estariam pessoas pensando. estariam pensando se aquilo não fosse a verdade sobre mim, Aham. entende. Quando eu escrevi, eu tomei essa decisão por conta dessa situação. Decidi ser mais flexível. Ah, a pessoa quer pensar que eu era namorada dele, deixa pensar, eu sou solteira, ele é solteiro também, gente, ninguém tá Hum. ali fazendo nada escondido, meu É, Deus. exato. É tipo assim, ah, a pessoa quer pensar, amiga, qual é o controle que nós temos sobre o pensamento das Não, pessoas? nenhum, Nenhum nenhum. controle. E amiga, teve algum momento que você percebeu que você falou que você foi uma criança muito feliz e tudo. Teve algum momento que você começou a perceber que você vai se conhecendo, que você vai entendendo, você vai ficando maior e você vai começando a ter mais discernimento das coisas, que você percebeu que tudo isso interferia diretamente essa coisa do que vão pensar, do que vão achar, a filha do pastor, que você percebeu que você estava quase não sendo você. Você estava, tipo, muito moldada. E, tipo, porque você tá me falando que essa caída de ficha foi em 2017. Foi Do 2017. Não Quero Agradar. Então você Amiga, tinha eu ali. já tinha 27 anos aqui já. Exato. Então, quando que você percebeu que você. Não é nem percebeu, olhando pra trás da tua história. Quando que você acha que você já fazia isso meio que pra agradar? Não, não digo especificamente as pessoas, mas não desagradar. Não, amiga, é porque como eu disse, como muito nova, eu já era filha de pastor, eu já comecei a lidar com essa cobrança desde 6 anos de idade. Eu acho que o ponto crucial para mim, que me ajudou, foi a minha mãe, os conselhos da minha mãe, Uhum. me lembrando quem eu era. A minha mãe, ela teve um papel fundamental para hoje eu não ser uma farsa. Sabia? Porque eu acho que a minha mãe, ela sempre me lembrava quem eu era e o que Deus tinha para minha vida. Minha mãe sempre falava: "Thaíse, você é assim". Ela me lembrava que eu era engraçada, que eu podia ser engraçada. E aí, no meio das minhas amigas, quando eu fui criando o meu círculo de amigas íntimas, eu era totalmente livre. Então, assim, era totalmente, sabe, a Você tinha o seu lugar da engraçada, eu tinha liberdade. meu lugar de liberdade, de contar as minhas histórias engraçadas, de Uhum. kkk, de meme, de piadinhas e tudo mais e tal. Então, o fundamental na minha vida, que não me deixou ser essa personagem em tempo integral, digamos Sim. assim, né, foi a minha mãe, amiga. Eu acho que ela sempre me trouxe para o chão, assim, ela sempre, Te lembrou de me quem tu era. lembrou de quem eu sou, a minha identidade. É por isso que é tão importante o papel da mãe, né, o papel dos pais, né. Sim. Meu pai também, meu pai sempre eu lembro que o meu pai o maior, assim, prazer do meu pai era me ver no altar. Meu pai me ensinou a amar o altar, minha mãe me ensinou a temer o Senhor. Amém. E aí, minha mãe me ensinava de um lado, meu pai me ensinava do outro. Minha mãe falava: "Minha filha, Deus vai levantar você como uma mulher de Deus, como uma pastora. Thaís, só que você precisa, minha filha, ser humilde. Thaís, você não é perfeita. Thaís, não sei o quê". Enquanto isso, por outro lado, o meu pai pega o microfone, prega, Ele canta, te ele lançava, me né. lançava e minha mãe me discipulava e E meu te pai me guardava lançava. de uma certa Isso. forma. Aí quando eu falava, quando eu cantava, quando eu pregava, quem vinha com feedback era minha mãe. "Filha, estuda mais. Filha, lê mais". Enquanto meu pai: "Maravilhosa". Meu pai: "Filha, Foi você é perfeita. perfeita". Minha Aham. filha, ele vinha com encorajamento, e aí minha mãe vinha com: "Filha, foi lindo, mas você precisa ler mais. Filha, você precisa", porque Thaís, minha mãe enxergava onde Deus ia me levar. Minha mãe já tinha uma visão de quem a Thaís mais velha seria. Então minha mãe pavimentou muito esse caminho com muito amor, né. Amiga, eu me sinto muito privilegiada, Você é, porque, amiga. assim, Deus a gente não escolhe a família que a gente nasce. A minha família não foi uma família perfeita, isso aqui é uma história para um outro podcast. Se a Sim. gente for entrar em dramas familiares, meu Deus do céu, eu vivi grandes dramas familiares, mas nesse aspecto eu Da tua vejo que da criação. minha criação, eu vejo que eu fui privilegiada por conta que os meus pais sabiam o que Deus tinha comigo e com meu irmão, assim, sabe. Então, assim, a gente meio que foi criado com essa consciência, com esse entendimento. Amiga, você já sofreu por acreditar que a sua história não era o teu testemunho não era tão impactante para aquilo que a gente chama de impacto, Sim, de sim, chegar e pegar o microfone, sim, e sim. morreu e eu Sim, fiquei. sim. Eu lembro que, por eu ser uma mulher sanguínea, que eu sou muito espalhafatosa, eu falava assim: "Gente, eu não tenho nenhuma história incrível para contar. Meu Deus, chega o povo para contar, É. ex-traficante".
Que ex-macumbeiro. foi convertido, que foi... Não, eu sou aquela pessoa que eu não tinha uma perna, nasceu uma perna, Aham. sabe O essas meu dedo histórias, cresceu. sabe essas histórias assim, muito uau, Então, assim? impactantes, é. Eu sou a pessoa, amiga, aquela história que para muita gente sem graça. A menina que cresceu na igreja, que nunca se desviou, que ama a igreja, que hoje é pastora, que não tenho nada assim, tenho o meu testemunho para contar de espera em Deus, mas é isso, é uma. E isso já te fez sofrer? De tipo assim, de queria ter uma história. Então, na Como você verdade, lidava com isso? amiga, é muito interessante isso, porque assim, isso não gerava em mim uma vontade de, quer saber então de uma coisa? Vou para o mundo, vou curtir, depois eu volto com testemunho. Não, eu falava assim: "Deus, vamos vendo que cada dia", eu acho que eu me entreti muito com a espera, né. Aham. Eu acho que a espera ela me levou para esse lugar de total dependência, e como era tão difícil para mim, tão difícil, tão difícil, tão difícil, foi o meu o O meu teu testemunho. foi o meu sacrifício, assim, Aham. foi, assim, a minha maior entrega de obediência, foi a espera em Deus. Só pincelando para você que não conhece meu testemunho. Com 14 anos eu pedi para Deus fazer meu coração dormir, porque eu queria casar com o amor da minha vida que o Senhor ia mandar para mim. E eu tinha certeza que com 19 anos eu ia estar casada, mas não foi isso que aconteceu. Eu casei com 31 anos, esperei em Deus 17 anos e dei meu primeiro beijo com 28 anos. Pronto, esse aqui é o resumo da minha história, espera em Deus, não é isso, Aham, é amiga? verdade. Pronto, Eu hoje estava sou lá no casada pra casamento. Laila foi pro meu casamento, Fui estava lá, pra viu com os Fortaleza. olhos. Eu vi com os olhos que a terra há de comer. Eu vi esse casamento Pronto. acontecer, gente. Tem livro escrito, tem podcast gravado, depois coloca aí casamento gravado, meu casamento tá tudo aí no YouTube, Tá tudo depois no você YouTube. assiste aí. Então eu acho que esses 17 anos de espera, de expectativa, de casar com esse sonho, meu Deus, isso eu acho que me entreteu e Entendi. me tirou dessa vontade de, tipo assim: "Ai meu Deus, deixa eu ver aqui, deixa eu criar aqui, deixa eu ir atrás de Uma uma coisa história que emocionante". emocionante. Uma coisa emocionante. E amiga, e depois disso é algo que a gente já até conversou, que Aham. na nossa vida, eu acho que assim, os anos vão passando, a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo, né. Eu acho que o meu testemunho, a minha história de vida, ela não me torna mais especial ou menos especial, a verdade é essa, do que uma mulher que conheceu Jesus no meio do caminho, como a minha amiga Laila Coelho. Com quantos anos você conheceu Jesus, amiga? Miga, eu conheci Jesus tem 8 anos que eu me converti, me posicionei, Você tem tinha 28 anos quando você 28 conheceu anos. Jesus, ou seja, você teve uma jornada de Uma vida jornada longe de Jesus. longe de Jesus. E é isso que eu estou dizendo aqui, a minha história ela não é mais especial que a sua, nem menos especial. Do mesmo jeito que a sua, não Aham. é mais nem menos especial que a minha. Por quê? Porque quando o Senhor nos traz para esse lugar de fala, de influência, existem pessoas que vão ser alcançadas pela história da Laila Coelho. Aham. Do mesmo jeito que tem aquela menina que está na igreja, que nasceu na igreja, cresceu na igreja, que ela olha para o lado e fala assim: "Meu Deus, a minha colega aqui, meu Deus, não conhece nem Deus, meu Deus. E tá aí vivendo. Vivendo uma vida, já casou. Aham. Essa menina aqui, ó, não faz nenhum sacrifício, não obedece a Deus e parece que a vida dela tá melhor do Não que tem a uma minha. renúncia na Não vida tem uma dela. renúncia. Essa menina Já casou e eu aqui. tá lá casada. Essa menina que nasceu na igreja, cresceu na igreja e tá pensando se compensa ou não compensa permanecer na igreja, é essa hora que eu chego para falar assim: "Vale a pena. Aham. Continua". Uhum. Sabe, permanece. Vale a pena você obedecer ao Senhor. É. Vale a pena você se guardar de algumas coisas, evitar algumas feridas, cicatrizes. Deus vai honrar você. Do mesmo jeito que aquela outra que conheceu Jesus com 28 anos, às vezes vai olhar para minha história e vai falar assim: "Poxa, mas eu não cresci na igreja. Poxa, mas será que eu vou Não sou poder um tão pura dia quanto será você. que um dia eu vou poder ter um casamento abençoado, eu vou ter filhos abençoados? Porque eu venho de uma história que eu não conheci Jesus antes. Eu não sei, poxa, difícil, olha, essa pessoa vai olhar pra minha vida e falar assim: "É inalcançável pra mim". É. Aí é nessa hora que Deus levanta quem? Laila Coelho, pra dizer que é É possível sim. possível. Se você conheceu Jesus, eis que o passado ficou pra trás e tudo se fez novo. E se você resolver decidir obedecer ao Senhor a partir do momento que você conhece Ele, eu tô aqui para dizer para você que a minha amiga Laila é a prova viva de que
Obedecer vale a Vale a pena, pena. fazer renúncias depois que você conheceu Jesus vale a Vale a pena, pena. porque hoje nós estamos aqui com a Laila casada, bem casada, com 2 filhos lindos, e eu tô aqui no sofá da casa dela, gravando esse podcast, essa conversa maravilhosa. Amiga, Amiga, é forte. é forte, forte, Brasil! igreja. As palmas louvam o nome do Senhor. É muito Eita, meu forte, Deus! porque assim, a Thaís sempre foi, desde que eu conheci a Thaís, ela sempre foi a minha pastora, mesmo antes dela ser ungida pastora, ela já era. Porque eu sempre fiz esses questionamentos É, pra ela, do tipo assim, mas eu não me sinto tão pura quanto você. Lembra, amiga, que eu falava, mas eu não sou tão pura quanto você, porque você é virgem, você vai casar virgem, eu era do mundo, eu tinha uma vida. E a Thaís sempre veio com essa sabedoria, que eu tenho certeza que é um legado da tua mãe, aham, de sempre falar pra mim e me ensinar que não era sobre o que eu já tinha vivido, isso, mas que a partir daquele momento era de quem eu estava me tornando. E exatamente, eu vejo muitas meninas, amiga, mulheres que também conheceram Jesus depois, mas elas não têm 1/3 da obediência que eu tive. exatamente. Pois eu as conheço, eu as acompanho. E assim, amiga, você me conheceu. Aham. Solteira, sozinha, já sem os meus pais, morando em São Paulo sozinha. E você sabe de muitas renúncias que eu fiz, Muitas, muitas. de oportunidades, de trabalho, de fama, de Por favor, eu muita gostaria de falar coisa. sobre isso, eu posso falar sobre Pode isso? falar sobre Eu isso. gostaria de falar sobre isso, Laila Pode falar. Coelho. Eu lembro quando eu ia visitar você, amiga, que eu vinha a São Paulo, eu morava em Brasília, Uhum. você morava em São Paulo, Isso. só que você é do Rio. Eu sou do Rio. E aí, quando eu conheci a Laila, através de uma amiga em comum nossa, nós nos conhecemos e deu muito match nossa amizade Muito. através de uma Uma live que a live. gente fez no Instagram. Aham. Aí nós fizemos essa live, deu muito match a nossa amizade. E a gente começou a se E nós falar. começamos a nos falar, e quando eu vinha a São Paulo, eu entrava em contato com você, e aí depois acabou que você era a melhor amiga que eu tinha em São Paulo. Isso. Eu tinha uma grande amiga em São Paulo, quem era? Laila. Laila, você vinha pra cá e a Vinha gente pra tinha que se cá, e encontrar. aí eu ficava na sua casa, eu ia Sim. dormir na sua casa, que você Aham. morava sozinha, Aham. e quanto mais nós conversávamos e quanto mais eu conhecia a sua história, amiga, quanto mais eu te admirava, porque eu pensava assim: "Meu Deus", todas as vezes que eu voltava da casa da Laila, que eu pegava o meu voo de volta pra Brasília, eu voltava assim no voo 1h40 pensando na Laila, eu falava assim: meu Deus, a Laila é muito maravilhosa, meu Deus, a Laila é muito guerreira, meu Deus, Senhor, meu Deus, honra a vida da Laila, Senhor. Pai, eu tenho certeza que o Senhor vai honrar muito ela, Senhor", porque é exatamente isso que ela falou. Você, tinha um histórico de uma vida antes de Jesus, e você ainda teve um testemunho de ter conhecido um rapaz dentro da igreja, Uhum. que você namorou com ele, e ele não era um rapaz convertido 100%. Não era. E ele tinha pensamentos, assim, de mundanos, pensamentos mundanos. E você: "Opa, mas isso aqui não está de acordo com a palavra. Não é assim que Opa, eu não é não é assim que assim eu que entendi eu o me que é entendo. Deus. Eu estou entendendo, isso aqui era o que eu vivia no mundo, não é isso que eu quero Uhum. viver agora". E eu Exatamente. lembro, gente, e mesmo assim, amiga, você teve a coragem, mesmo com tantas feridas, com tantos Com as complexos, perdas, o luto. com tantas coisas, você ainda teve a coragem de falar assim: "Você não é pra mim", e você terminou esse relacionamento, aí eu chegava na sua casa, quanto mais a gente conversava, o luto do pai, o luto da mãe, morando sozinha, os irmãos eram do Rio de Era do Rio de Janeiro, Janeiro. você morava sozinha aqui em São Paulo, aí você e Deus, influenciadora, chegavam Ns convites, propostas para você fazer de coisas que você ia te dar um recurso que você estava precisando naquele momento, mas você falava: "Isso aqui não está de acordo com a vida que eu quero viver hoje. Deus, eu abro mão disso para viver a tua promessa. Eu abro mão disso para Uhum. viver a tua vontade. Senhor, essa porta aqui não é para mim, eu sei que o Senhor vai abrir uma porta para mim". E eu, amiga, vi, eu sou testemunho, amiga, do É. quanto as suas sementes de obediência floresceram, e floresceram, meu Deus do céu, de uma forma tão linda, que era o que eu estava falando para você agora no nosso último encontro que a gente Aham. teve, né, que eu falei assim: "Amiga, você me convidou hoje para ir para sua casa, e eu tô aqui, sentada no seu sofá, e você falou assim: "Amiga, vamos lá em casa para você conhecer a minha casa nova que eu mudei". E eu saí daqui porque eu lembrei, antes eu era solteira, a Laila era solteira, eu já conhecia o Samuel, mas você não sabia nem da Não, existência do Felipe ainda, não, não, a gente nem se conhecia. e nem se conheciam ainda, e hoje a Laila está morando, está tendo um casamento abençoado, tem 2 filhos lindos, uma casa linda, e é uma mulher que já curou muitas mulheres, uma mulher cheia do Espírito Santo. Amiga, eu me emociono com você, eu louvo a Deus pela sua vida, e é por isso que Obrigada. vale a pena
Vale Seja a pena. você nasceu na igreja ou você não nasceu na igreja, o segredo do sucesso, o segredo da prosperidade é a É obediência. É a obediência. obediência. Porque do mesmo jeito, Laila, que você tem amigas que conheceram Jesus no meio do caminho, mas não conseguiram manter-se firmes e obedientes, eu também tenho amigas que cresceram na igreja, mas que também não suportaram, foram seduzidas pelo mundo, não Sim. conseguiram também suportar. Mas sabe qual que é a pior parte de tudo isso? São as cicatrizes. É Porque porque você não foi protegida, né. E Deus, ele como pai, ele quer nos proteger. Porque eu penso assim, amiga, quando você conheceu Jesus, você veio de um contexto completamente secular, mas em Deus tudo se fez novo. Tudo se fez É novo. como se você tivesse se tornado virgem de novo, por conta da Uhum. pureza. E eu gosto de falar isso. Virgindade não significa necessariamente pureza. Tem muita mulher virgem que não é pura e muita mulher que não é virgem que vive E pureza. exato. Então, quando você conhece Jesus, você encontra com Jesus, aí tudo se faz novo, o seu passado é apagado, você é lavada com o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus purifica você, limpa você, lava você, e é real. É A real. sua mente é limpa, o seu corpo é Eu limpo, vivi isso, você eu viveu vivi isso. isso, você viveu isso. E aí, tudo bem. Aí, vamos aqui corta para minha realidade. Não é porque eu sou filha de pastor que eu sou crente, não. Eu também precisei fazer as minhas renúncias, me converter, fazer também os meus sacrifícios de obediência. Estamos aqui andando em obediência diante do Senhor. Aí digamos que ou eu ou você, a pessoa, mulheres do meu contexto ou do seu. Ai, eu tô cansada. Ai, é difícil demais. Ai, Muita e por renúncia, quê? tem que E por que que essas obedecer. mulheres têm esse pensamento? Porque elas têm uma visão muito limitada de quem Deus é. Porque a partir do momento que a gente tem uma revelação de Deus, da paternidade de Deus, igual você está falando, Deus quer proteger, É. Deus nos ama. Ele não quer te Então, proibir. não é sobre proibições, sabe? Não é sobre isso. Aí quando a mulher não tem essa revelação, aí ela vai para o mundo, ela volta para o pecado, ela volta para uma lama, e nesse lugar ela vai ser ferida, ela vai ser maltratada, ela vai ser abusada emocionalmente, psicologicamente, às vezes até fisicamente. Aham. Só que ela vai se lembrar de um lugar, que é o lugar da presença. Aí ela vai voltar, porque Deus sempre vai estar de braços abertos Sempre, para nos receber de volta. sempre. Mas aí você vem Só que a machucada. diferença é essa. Aí existe uma cicatriz, existe uma ferida, existe algo que poderia ter sido evitado. Uma frustração, você se viu em lugares onde você e eu tô falando isso que você tá falando, amiga, é muito real, porque eu tenho ainda amigas solteiras que conhecem a palavra, eu falo sobre isso, mas eu entendo que às vezes a emoção, a carência, a ansiedade, a angústia, o desespero, eu tô ficando velha, não vai dar tempo. E eu entendo É esse real. lugar, é É uma real. pressão real. É uma pressão real, eu vivi isso. Eu casei com 33 anos, então assim, eu sei o que é você achar que não vai dar tempo, eu sei o que é você achar que tá velha, É. que tá todo mundo casando e você não. Isso. Será que vale a pena Será que vale a mesmo? pena Essas mesmo? renúncias? Só que eu sempre pensava o seguinte: eu não tenho pra onde ir. Para mim não existia um outro lugar. Tá bom, eu não vou mais esperar em Deus. Eu vou E pra eu onde? vou pra onde? Eu vou voltar pro lugar que eu saí. Pra quê? Eu não quero. E Deus me livre. Então eu não enxergava outra opção. E foi a maneira que mais me ajudou, amiga, em permanecer. É, Porque eu pensava assim, eu sei o caminho errado e ele não me levou a lugar algum. é. Então não vale a pena. Entende? O permanecer, ele sempre vai valer a pena, porque eu sempre vou estar com as feridas que eu já peguei e cicatrizadas, acabou. É. Agora, à medida que eu não obedeço, amiga, aí você vai e conhece frustração. Frustração. Aí conhece o outro, frustração. Nisso vai te distanciando Isso. do seu casamento. Quando você chega no casamento, você tá toda machucada, o cara fala você já quer gritar na cara dele porque tu já sofreu. É isso. Às vezes um relacionamento abusivo, É. ou um relacionamento com um homem narcisista que te É coloca isso. num lugar que mexe na tua identidade, te fere. Quando você vai, você tá toda estragada. É. Sendo que Deus já tinha te colocado assim, toda arrumadinha, É exatamente toda isso. bonitinha. E eu não tô dizendo isso só num ambiente que não é de igreja. Porque muitos homens estão dentro da igreja, mas não são cristãos de É verdade. exatamente isso, Então amiga. não é sobre a religião, é sobre o coração dessa pessoa. E muitas meninas que se dizem da igreja
e não se É comportam como uma menina exatamente da isso. igreja. Então, quantas vezes eu já falei: "Ah, porque esse negócio de príncipe encantado é mentira". E você vê que a pessoa não tá nem se comportando nem um pouquinho perto de uma princesa. É Ela exatamente. quer, mas assim, baseado em quê que ela quer arrumar um príncipe? Fala pra mim, É sabe? Então, exatamente assim, isso. eu acho que precisa existir todo um processo, né. É Mas exatamente amiga, isso. você me conhece e desde aquela época você tá aqui pra provar. Eu sempre gostei de uma mesinha posta, não é verdade? Sempre gostou, sempre Sempre amou. gostei de uma mesinha Amou, amou, posta. amou, amou, Amei, amou. amei, amei, porque o pessoal pode achar que tô fazendo só agora, mas Nunca, sempre fiz. jamais, estou aqui para E dizer que sou aqui no testemunha. meu Talkcast não poderia ser diferente. Eu vou falar aqui uma verdade pra você, que quando chegou esse momento de Thaís Portela, eu pensei: "Vou servir um ancho pra ela". Meu marido falou assim: "Você tá doida?". Não tem meu marido sempre me trazendo para Para o o chão, para centro. a Eu falei: realidade. "Mas e se for um ancho que você vai fazer?". Ele falou: "Meu amorzinho, não tem como vir um Fazer ancho do do nada numa nada, porque eu gravação". amo carne, tá, é É, porque, isso. gente, Thaís, assim, é carnívora, Carnívora. e o negócio dela com ancho é diferenciado. Ela É, senta, ela fala: "Eu quero um ancho". E ela gosta é do negócio, isso. assim, mal passado, não é um trocinho assim não é, viu. Mas aí eu também sei que você gosta de um bolinho de chocolate, bem Sim. chocolatudo. Então agora a gente vai ter um momento aqui que eu vou servir um bolinho pra você, Opa! pra gente poder trazer essa pauta da mesa, que é tão importante pra mim e eu creio que muito importante pra você. Quero te falar sobre as tuas mudanças de cidades dentro do nosso país. Você casou e precisou mudar pela primeira vez da tua cidade. Foi, Deus te trocou de mesas. foi. Como que foi esse processo para você sair de um lugar que era seguro, com a tua família, com aquela mesa que você já estava acostumada, na casa da tua mãe, lá com teu pai, e de repente você vai para uma nova cidade. E eu sei que você foi acolhida, eu sei o quanto você amou, mas como foi esse processo de você abrir mão daquilo que te era seguro, para ir para um novo? O novo sempre é desconfortável. Gente, olha, amiga, essa pergunta é muito boa, porque assim, você sabe, você me conhece há algum tempo e você sabe o quanto eu sou apegada com a minha família, o quanto eu sou assim, eu tinha na minha igreja lá em Brasília, enquanto solteira, eu era líder de jovens e fazia parte do louvor, cheia de amigas em Brasília, muitas conexões, antigas, né, amizades consolidadas, minha família, meus pastores, poderoso demais. E eu realmente eu já estava contando com esse grande sofrimento de ruptura na minha vida. Mas eu acho tão engraçado, né, que a Bíblia é muito verdadeira quando ela diz pra gente que as palavras têm poder, porque eu Sim. ficava brincando, como eu demorei casar, eu casei com 31 e estava esperando desde os 14, eu brincava com as minhas amigas assim, eu falei: "Olha gente, vocês me aproveitem muito, que daqui quando eu casar, eu vou mudar de cidade. Quando eu me casar, eu vou mudar de cidade e vocês me acham super disponível, mas não vai ser assim pra sempre. Eu vou Não vai mudar, ser, viu? eu vou mudar. Então aproveita por enquanto que vocês me têm por aqui, porque eu vou mudar de cidade". Amiga, era uma brincadeira. Aí às vezes eu brincava assim com a Mas minha você tinha mãe. no seu coração que você Não ia não tinha. tinha? E na minha cabeça eu ia morar pra sempre em Brasília. E Uhum. aí eu lembro que eu falava com a minha mãe, falava assim: "Mãe, sabe o que que eu acho que eu tô demorando casar? Por eu poder ficar muito tempo aqui perto da senhora, porque qualquer dia desse Deus vai me tirar daqui, eu vou pra outra ci". Amiga, Aham. diante de Deus como era pura brincadeira, era zoeira. Aham, só Não pra era só só pra pra fazer vez da sua presença. Olha exatamente. como é bom me aproveitar. Exatamente. "Olha, me aproveite que eu não vou ficar aqui". Aham. E aí, de fato, eu conheci o Samuel de Fortaleza, e aí eu tive que viver essa mudança de 180 graus, de mudar, não só de cidade, mas de estado civil, mudar de igreja, mudar as Amigos, amizades, mudar tudo. pastores. Amiga, olha, eu estou falando assim que, gente, por favor, é a verdade que eu vou A falar, a verdade. verdade. Deus foi muito misericordioso comigo. E ele me levou e eu lidei com essas mudanças com muita tranquilidade, amiga, eu não sei, foi a pura graça de Deus. Sabe a que eu atribuo a isso? Eu atribuo ao fato de que o centro da vontade de Deus, nós Sempre é temos perfeito, né. tudo o que nós precisamos. Eu gosto sempre de falar isso. No centro da vontade de Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Como eu sabia que eu estava mudando diante de Uma uma direção. direção de Deus, amiga, Deus cuidou de mim em todos os detalhes.
Thaís, você tá querendo dizer que você não sentiu saudade, não sentiu falta? É claro que eu senti, mas você entende que não foi, assim, aquele sofrimento, aquele Aquela coisa de: "Meu processo. Deus, eu quero voltar todo Meu dia", você pensava? Deus, eu tô sofrendo, o que que eu fiz da minha vida? Senhor, é por amor a ti, meu Deus. Não, eu não vivi ainda. Olha, nós temos, assim, desde quando eu era criança, eu tenho palavras sobre os Estados Unidos. Quando eu conheci o Samuel falou assim: "Também tenho". Nós sabemos que em algum momento a gente vai sair do Brasil, em algum momento, pode ser ano que vem, pode ser daqui 10 anos. Aham. Eu não sei se nessa experiência vai ser, assim, tão doloroso, mas até agora, o que eu posso dizer para você é que o FaceTime me ajudou muito, as passagens, a gente aproveita as promoções E aéreas também para as visitar ministrações. para poder visitar a família, para poder, sabe. Então eu, assim, e eu também não sei se a forma como Deus me criou, me ajuda nisso, porque tem gente que sabe lidar melhor com Sim. mudanças, tem gente que não lida Eu tão lido bem bem. também, sabia, Eu lido amiga? muito bem com É, mudanças, eu então é lido isso. bem. No começo é desafiador, porque você não conhece, eu digo até da própria logística de uma cidade nova, de estar num novo momento, mas eu creio que também seja quando você está no centro da vontade de Deus, você vai ter que estar confortável. Amiga, não Aquilo é vai te assim. trazer conforto. O que eu é importante deixar claro que não é que no centro da vontade de Deus não vai ter dificuldade, não vão ter desafios, sempre tem, né, a gente Sempre sabe. tem, amiga. "No mundo tereis aflições", Mas tem de sempre tem uma bom ânimo. afliçãozinha, sempre tem uma Sempre tem. Esse afliçãozinha. negócio de não ter é mentira. Quem diz que É, não tem não aflição com é Deus é não é mentira. sobre perfeição, Mas é não leve, é pra amiga. mas é É leve, é leve. Você se diferente. sente, tipo assim, o conforto que eu digo é o que que é o conforto? É um lugar que você consegue ficar por um tempo, É, sem o exatamente. incômodo naquele lugar. É E eu exatamente isso. acredito que quando Deus te leva para um outro lugar, Ele vai tratar de te deixar confortável naquele ambiente. É isso. Porque Tem você provisão. tem provisão, porque você está obedecendo, mas à medida que o Senhor tira o teu coração daquele lugar, Aí pronto. é a mesma velocidade. É É, como um rompante. é, Aquilo que até ontem estava é, confortável, já não está mais. É como é. se você desconectasse É. daquele lugar. Isso, assim, é muito interessante, porque aí o Samuel nasceu, cresceu e foi criado em Fortaleza. Eu nasci no Maranhão, fiquei no Maranhão até os 4 anos, depois fui para Brasília, dos 4 aos 31. Casei e fomos pra Fortaleza. Com 1 ano e meio de casamento, o Senhor nos chamou para vir para São Paulo. E ele falou: Foi "Outra pouco tempo, né, mudança". amiga? Foi outra mu eu morei 1 ano e meio só em Fortaleza. A gente também morou pouco tempo. E aí, o Senhor nos trouxe para São Paulo. E aí eu tô também lidando, como eu já saí, eu falo assim, né, o difícil é você sair de perto da sua família, depois que você sair da cidade da sua família, aí é mais fácil você É lidar. porque daí são vínculos, né, que você vai É, criando. E, Thaís, na sua casa, tinha tempo de mesa? tinha. Vocês faziam as refeições à mesa, vocês conversavam? Tinha, inclusive hoje em dia eu fico até pensando assim: "Meu Deus, minha mãe, né". Minha mãe, 2 filhos pequenos, eu e meu irmão, assim, eu lembro a gente 10, 11, 12 anos indo pra escola, e minha mãe trabalhava numa farmácia, meu pai, também trabalhava em farmácia também nessa época, e eu lembro, amiga, que minha mãe fazia café da manhã, aí nós éramos obrigados, porque a gente não podia sair de casa sem tomar o café da manhã. Eu fui aquela clássica família que o meu irmão tinha dificuldade para comer, eu nunca tive dificuldade para comer, mas o meu Aham. irmão tinha muita dificuldade para comer, e minha mãe não deixava a gente sair de casa sem comer. Eu lembro de vezes que ela colocava o cinto, amiga, perto pra ele comer. "Rony, você tem que comer", porque a gente saía de manhã muito cedo e só voltava, tipo assim, 1h30 da tarde pra almoçar. E minha mãe não sabia, ela dava o lanche pra gente, ou dava o dinheiro pra Mas não comprar o lanche, sabia se ia mas não comer sabia se a gente ia bonitinho. comer, Aham. né. Então ela falava: "Tem que comer". E eu lembro que o meu irmão, aquela coisa que eu nunca entendi, até hoje a gente ri disso, né. Aí, Aham. porque meu irmão falava assim: "Eu não tenho fome, eu não consigo comer". E minha mãe, às vezes, ameaçava que ia dar uma palmada nele, pra Aham. ver se ele comia, e eu enchendo a minha boca de comida e falava: "Gente, eu não entendo isso, que esse rapaz não quer Que comer, gente. sofrimento, Que eu amo comer. sofrimento, meu Deus do céu. Que loucura, meu Deus do céu". Aham. Mas a minha mãe preparava a mesa, nós comíamos à mesa, e aí eu lembro que aí nós não almoçávamos juntos, porque ela estava trabalhando e meu pai também, só que aí, à noite, quando nós chegávamos em casa, todos os dias minha mãe preparava o jantar, e nós nos sentávamos à mesa, e o meu pai, a gente tinha, assim, um combinado que meu pai, todos nós somos apaixonados pela comida da minha mãe, e meu pai falava assim: "Crianças no 3, 1, 2, 3", aí a gente falava: "Obrigado, mamãe". Aham. Amiga, tem alguma comida É. que te lembra, assim, coisas boas? O franguinho da minha mãe, o franguinho cozido que ela faz. É o que Meu te Deus, essa comida ela tem, assim, uma,
lembrança emotiva que fala? Como é que fala? Memória afetiva. Memória afetiva, né. Franguinho no molho que a minha mãe faz é assim, tem gosto de saudade, de emoção, de mesa, de família, é bom demais. E o que que você vai levar para a tua próxima geração? Qual o legado que você carrega dos teus pais? Amiga, diante de tudo isso aqui que a gente conversou, é exatamente isso de entender no Senhor quem os meus filhos serão e garantir que eles sejam garantir o nosso cuidado, a nossa instrução, né. Teve uma vez que eu oro e falo assim para Deus, eu ainda não sou mãe, né, estou desejando muito ser, mas eu já disse ao Senhor assim: "Senhor, eu e o Samuel, a gente já sabe os nomes dos nossos filhos, mas uma coisa que vai me deixar muito feliz é se quando eu engravidar, o Senhor aparecer numa experiência para a gente, ou seja por profecia, por sonho, ou o Senhor falar claramente ao nosso coração: 'Eu quero o nome dessa criança é esse nome'". Aham. Se mesmo nós já tendo escolhido o nosso nome, se Deus vier e disser: "Essa criança, o nome dela é esse, Vocês vai vão crescer, vai ser tal coisa, vai fazer tal coisa", eu vou ficar muito feliz. E eu vou garantir: "Deus, o Senhor fique em paz, e com a tua ajuda, Senhor, eu vou levar essa criança por esse caminho, eu vou criar essa criança por esse caminho". Minha mãe hoje ela fala assim pra mim, fala: "Minha filha, se eu realmente eu sabia, mas parece que eu não sabia direito, porque se eu real quando eu vejo você hoje, Thaís", ela fala assim: "Se eu realmente soubesse hoje quem você os lugares exatos", porque a gente imagina, a gente tem imagina, uma mas não palavra, não tem ela noção, fala né. assim: "Eu teria te dado outra educação ainda". Eu falei: "Mãe, outra mãe? Eu já acho que a senhora me criou tão bem". Eu fico pensando: "Mãe, se eu conseguir reproduzir pelo menos metade do que a senhora fez comigo e com meu irmão, eu já vou ficar tão feliz". Amiga, então assim, esse legado de entender quem meus filhos são, lembrá-los sempre de quem eles são, fortalecer a identidade deles, conduzi-los por um caminho do centro da vontade de Deus, valorizar coisas que são importantes para Deus, como a mesa, como a oração, como o temor a Deus, como ser generoso, como a importância da oferta, do dia, princípios bíblicos mesmo assim, sabe. Esse é o legado que eu quero levar para os meus filhos e não um legado de perfeição, de pressão. "Meu filho, você pode errar, tá tudo bem, errou, tudo bem, a graça de Deus", deixa eu explicar o que que é a graça de Deus, tá aqui, sabe, e não criar filhos perfeitos, esse legado de não, mas um legado de temor ao Senhor, de obediência ao Senhor. "Meu filho, vale a pena esperar. Minha filha, espera em Deus, minha filha, deu tudo certo pra mamãe, vai dar tudo certo Uhum. pra você também". Diante de tudo que você viveu, é assim que você pretende protegê-los? Diante de tudo que eu vivi, eu imagino que deva ser assim que eu quero criar os meus filhos. Protegê-los desse lugar da perfeição, né. É. Amiga, mas você que já é mãe, como é que você faz isso, hein? Não, é porque eu não fui filha de pastor, né, É. gente. Então eu não fui Porque eu julgada fico nesse pensando assim, lugar. gente, a nossa infância, seja na igreja ou não, foi muito diferente da infância dos dias atuais, né, amiga? Completamente diferente, por conta eu acho que inclusive do acesso que a gente tem hoje à informação, Instagram, a velocidade. Eu acredito que diversos problemas que nós enfrentamos hoje como mãe, como pai, já existiam, Aham, mas não eram na proporção que é hoje, aham. né, não eram desse tamanho. E isso faz com que as pessoas falam assim: "Ah, mas não tem como o filho não ter acesso à rede social". Hoje muitas pessoas falam assim. E tem a mãe raiz que vira e fala: "Mas o filho é meu, e quem manda sou eu, É e isso, não vai ter celular não". é isso. Então, amiga, existe um confronto, é uma guerra entre as mães raízes, que é a que vira e fala: "Mas o filho é meu, quem manda sou eu, a casa é minha", e a mãe Nutella. Não sou eu que tô dizendo, é assim que o povo divide, a É. mãe raiz e a mãe Nutella. Eu vario entre os 2, porque eu acredito que a mãe Nutella, ela tem umas características positivas, porque a mãe raiz, ela se não toma cuidado, ela vai instaurando algumas crenças É, e algumas verdades que são delas por uma repetição de padrão, que não necessariamente é o melhor lugar. Só é. que cada um aí uma coisa que eu aprendi, eu não me meto na criação de ninguém. Quer conduzir dessa maneira? Conduza. Quer conduzir desse jeito? Conduza. Porque, amiga, eu acredito que seja um dos maiores desafios que o Senhor vai nos dar. É. Não vai ter para ministrar em 350.000 cidades, não vai ter para mudar de É, país, para mudar de para mim, o maior desafio, além do casamento, é a criação de um filho. total. Porque você está criando um ser humano que depende única e exclusivamente de você e de seu marido. É. E você está formando um ser humano que vai ser alguém, se você fizer tudo da forma
que você tem que fazer. E você vai errar, você vai falhar. Então é ego, é orgulho. Todos os dias você é quebrado um pouquinho. É. Então, minha irmã, não é fácil não. Tem uma coisa que os meus pais fizeram com a gente que eu fico pensando assim: "Meu Deus, me ajuda, me dá sabedoria a implementar isso na criação dos meus filhos", que foi o quê, amiga? Muito embora eu tenha vindo de uma família muito tradicional, assembleana, os meus pais nunca foram de proibir muitas coisas. Eu acho que é porque a criação deles foi assim, de muitas proibições, assim. Não pode, não pode, não pode, não pode. No sentido de que, por exemplo, os meus pais, eles davam conselhos pra gente e eles se colocavam nesse lugar de confiança. Para mim, a minha melhor amiga sempre foi a minha mãe. Eu sempre tive liberdade de conversar com a minha mãe absolutamente qualquer assunto. E só que ela nunca impôs isso. Aí esse é que é o grande quê da É que tem que história. ter muita Tem sabedoria, que ter né? muita sabedoria. Por exemplo, o fato de eu ter esperado em Deus, não foi minha mãe que mandou esperar em Deus. O fato de eu ter, beijado na boca só com 28 anos, não foi porque o meu pai falou: "Não quero que você beije na boca". Eu me lembro que quando nós entramos no ensino médio, nós fizemos na mesa, minha mãe preparou um café da manhã, e aí lá em casa sempre teve muito isso de as datas marcantes. O Sim. dia da carteira de habilitação, o primeiro dia do trabalho, o dia Passar que quando foi passava de batizado, ano. quando passa de ano. Essas datas na nossa família, elas sempre o dia que eu menstruei, que eu virei mocinha, Aham. o dia que meu irmão ganhou o primeiro carro, aí meu pai gosta de fazer aquela foto, aquela situação, ele gostava de fazer, assim, Fazer uma coisa diferente, um especial. registro, né. Aham. Por exemplo, no dia que eu virei mocinha, meu pai chegou com um buquê de flores, a gente orou. Aí no dia Uhum. que meu irmão tirou a carteira de habilitação, a gente tem a foto com o carteiro, amiga, porque o dia que o carteiro chegou lá, meu pai: "Vamos tirar uma foto para registrar esse momento". E aí eu me Que lembro legal, mas é que muito legal. isso é legal. Aí eu me lembro que quando nós entramos no ensino médio, minha mãe preparou uma mesa pra gente, e aí eles tiveram uma conversa com a gente e falaram assim pra gente: "Olha, meus filhos", eu e meu irmão, eu e meu irmão, a gente estuda, eu fui adiantada, então a gente foi criação meio que de gêmeos, É que assim. vocês é um ano só de Entrava na diferença, né. escola junto, ia pra escola junto, voltava junto. Aí meu pai falou assim: "Meus filhos, é o seguinte, vocês estão agora entrando no ensino médio, e esse é o momento da vida que vocês vão conhecer pessoas, vocês vão querer namorar, vocês vão conhecer Verdade. drogas, se já não tiver conhecido, e não sei o que e tal". Meus filhos, aí meu pai, amiga, meus pais, eles não trouxeram proibições, eles falavam assim, ó: "Por favor, se vocês quiserem namorar, o papai e a mamãe aconselham que escolha alguém da igreja, alguém da mesma fé que a gente tem". Por quê? Explicavam por quê. Porque Tudo isso e muito às aquilo. claras, né, Muito às amiga? claras. Sem porque Vocês dizem vão sentir vontade de fazer isso. Vocês vão sentir vontade de ter relação sexual. Meus filhos, o que a Bíblia orienta é isso, isso, isso e isso. E nunca assim: "Se eu ver uma conversa, se eu descobrir tal coisa", nunca teve isso, sempre foi e uma coisa vocês assim, permaneceram, né, e seu sempre foi irmão uma também, coisa né? assim com, Cuidado. foi construída essa relação de confiança, e eu estava lembrando disso esses dias, assim, eu falando assim: "Gente, uma coisa que meu pai proibia era não podia furar a orelha", eu queria furar a orelha. Tudo que era proibido. Meu pai era aquele negócio de não podia usar calça jeans, eu queria usar calça jeans. Mas por que que ele proibia? Porque ele era o pastor da igreja, se a filha do pastor usasse a calça, ia ser um escã um uma Todo mundo vai querer usar. É o não, escândalo aí da ia ser um igreja, é o problema, escândalo. porque É o escândalo. as outras crianças da igreja têm que usar calça jeans. Então, assim, as proibições, elas vinham nessas situações de doutrinárias de igreja, Aham. mas não dentro da nossa casa, sobre namoro, porque meu pai já tinha sido jovem, minha mãe também, e ele sabia o que que rolava da porta da casa para fora e É, fora das 4 paredes da igreja é também, verdade. né. E eu Então assim, acredito que quando, os pais não falam, né, tem muitas pessoas que falam sobre educação e tudo, isso, e eles falam muito isso, que quando os pais não falam, o mundo vai tratar de falar. alguém vai falar. Só que daí o mundo vai falar, o mundo que eu tô querendo dizer é alguém, né, o mundo vai É. falar do jeito que é do mundo. Uhum. E quando os pais falam, eles falam do jeito que funciona aqui na nossa casa. Então é isso que você falou. O papai e a mamãe aconselha que busque alguém, porque as coisas Exatamente. aqui em casa funcionam dessa maneira. Mas se você deixa eu pagar para ver, deixa ele lá para ver como é, o mundo vai dizer: "Não tem problema. É, Você pode namorar qualquer um. é. Imagina, tá todo mundo fazendo isso". E quando você se coloca nesse lugar de ouvinte, até hoje, amiga, meus filhos são super pequenos, mas o Pepinho já tá na escola. Quando ele chega contando algum acontecimento da escola, eu nunca desvalido. Aham. Eu sempre valido. E é coisinha pequena, né, de tipo assim: "Ah, é porque fulano não me deu brinquedo".
E, não sei, e o que que você falou? Eu pergunto pra ele. E como é que você reagiu? Porque fulaninho me mordeu. Ele conta tudo. Ele Aham. chega mordido. O que que E aí aconteceu? você tem que Foi fulaninho que mordeu. Eu falei, e o aí que que tu falou pra ele? aí ele Ah, não fala: falei nada. Eu falei, pois da próxima você vai dizer, fulaninho não pode morder o Pepe. Não pode. Isso não é legal. É. A E aí gente ele vai pre entendendo como que a mamãe pensa, Sim, a como é que gente funciona. precisa aprender a dividir. Aí o Nani já é muito bebezinho, né. Aham. Aí, de vez em quando, o Nani puxa os brinquedos dele. O Giovanni é muito bruto. Ele pega as coisas, assim, meio de qualquer jeito. Aí ele vira e fala assim: "Nani, você precisa aprender a dividir. Não é para pegar o Muito brinquedo". bom, muito bom. Pois então, assim, você vai ensinando e eles vão percebendo. Ele de vez em quando fala assim pra mim: "Ih, a mamãe tá bonitona". É Hum, bem do jeito que o Felipe fala. uau. "Olha como a mamãe tá bonitona", sabe. Então ele tem as expressões que eu tenho. Eu vejo alguma coisa grande, eu falo: "Uau!". Qualquer coisa grande que ele vê, ele fala: "Uau!", É, sabe. Então, assim, o filho ele não faz pelo que você diz, ele faz pelo que você fala, é. pelo que você fala não, pelo como você age. Aham, Então, provavelmente vocês obedeceram aos seus pais, porque vocês viam que aquilo era uma verdade. é. E amiga, eu torno a repetir, tá. Houveram muitos dramas na minha família, não sou muito eu estou trazendo aqui as partes positivas, o que funcionou dentro da nossa casa, mas eu gosto de falar, assim, para que não fique eu não quero transmitir uma imagem de perfeição, amiga. Não, mas amiga, vai Não, nós transmitir estamos aqui não, gente. começamos essa conversa falando sobre isso, ninguém Vai aqui é não, perfeito, vai ninguém não. aqui é perfeito. E, assim, houveram muitos dramas, é claro que os meus pais também falharam em algum momento, mas não é a pauta aqui, nós não estamos aqui para falar das Não é a falhas dos meus pauta pais. e isso é sobre E a eu estou vida aqui deles. falando sobre você está me perguntando qual que é o legado, o que que deu certo. Isso deu muito certo, da Mas, criação deu muito certo, e sabe. Thaís, ainda que eles tenham errado, ainda que eles tenham falhado como casal, como homem e mulher, os deu tempo Sim. do que ficou para Meu vocês Deus. ser algo valioso a ponto de É. você ter uma estrutura familiar e o seu irmão também. Meu Deus, a Então é verdade é sobre como eu isso. falei, eu me sinto muito privilegiada. Isso, Assim, exatamente. toda família tem seus pontos bons e ruins e tudo mais, mas eu louvo a Deus porque eu pude receber dos meus pais uma boa educação, eu fui ensinada a temer o Senhor, a amar a casa de Deus, a caminhar nos caminhos de Deus, sabe. Eles realmente nos ensinaram no caminho que se deve andar. Isso aí Amém. foi assim, uma grande bênção na minha vida, né. E aí não ter tido essa educação de tão rígida, meu Deus do céu, tão sabe uma coisa engraçada? É o quê? Quando você é criança você isso aqui só quem é das mais antigas que vai lembrar. Quando a gente tinha aquela vontade de dar aquela talegada na lata de leite condensado na geladeira, meu Deus do céu, e não era proibido, não podia, né, porque era a lata que a mamãe fazia as Os receitas de bolos, brigadeirinho, o brigadeiro, as coisas. pudim. E eu me lembro assim, meu Deus, era a coisa que mais me dava adrenalina, era abrir a geladeira e dar um tapa na lata de leite condensado, meu Deus, ninguém podia ver, porque era ali, era naquele momento, era você e a lata de Escondido leite dentro da condensado. geladeira. Aí eu lembro que depois que eu cresci, que depois eu comecei a trabalhar, eu poderia comprar quantas latas já não tinha Não tinha mais mais tanta graça, graça. né, amiga. É, Olha aí como é que é a é. vida, que Mas é isso é. que a gente E está quando a conversando. gente é criança, tem toda uma pureza de viver isso, né. É. A gente busca isso, mas isso é a dopamina, Não, que né. é o que eu tô falando sobre essa questão das proibições, Sim, isso que isso é só isso, que tipo assim, o que você proíbe gera na gente, assim, aquele desejo, aquela curiosidade, meu Deus. E aí o caminho dos meus pais foi de ensinarem pra gente o caminho o que é do certo e o que é errado. aconselhamento. Isso, e o que é certo e o que é Meus errado. filhos, o que a Bíblia diz é isso, o que o papai e a mamãe aconselham é isso, então por favor, obedeçam, sigam esse conselho. Aí foi E mais por aí. Thaís, agora falando do seu casamento, como proteger um casamento que é uma referência? Porque ainda que vocês não se considerem em algum momento do tipo: "Não, eu não acho que eu sou uma referência". Vocês são uma referência de um casal cristão, de pastores. Como que vocês se protegem? E eu te pergunto isso como forma de aconselhamento mesmo para casais que não estão no lugar de vocês público, mas que sentem que as interferências de amizades, de pessoas, de uma certa forma interferem. Como que vocês cuidam disso, para que isso não se torne um problema?
Amiga, assim, o nosso casamento, assim, para a glória do nome do Senhor, ele foi um casamento que foi transmitido, foi um Sim. casamento onde nós realmente quisemos, dizer para as pessoas que vale a pena você esperar em Deus, Samuel também vale a tem pena. uma O história de Samuel espera. também, muito embora, assim, ele não tenha casado virgem como eu, mas ele fala que casou quase virgem, amiga. Sim, e ele falava Ele sobre fala isso isso, em né. podcast, ele fala: "Eu Aham. casei quase virgem, quase virgem". Foi Como quase, é isso? Depois você descobre aí no foi podcast que ele quase. fala, foi quase. E assim, então realmente o nosso casamento ele foi assistido, ele foi transmitido e tudo mais, e um casamento de que a gente realmente prega isso: "Jovens, esperem em Deus, porque vale a pena esperar pelo que vale a pena ter", sabe. E aí sim, amiga, a gente sabe, porque a gente recebe até hoje testemunhos para a glória de Deus, de pessoas que falam: "Vocês me inspiraram a esperar de novo, por conta do testemunho de vocês eu voltei a esperar em Deus. Thaís, eu li seu livro, depois que eu li seu livro muita coisa mudou na minha cabeça". Tem mulher casando depois que leu o meu livro É, e tudo mais. Então, realmente, assim, a gente recebe alguns feedbacks, feedbacks. comentários de pessoas que falam: "Vocês inspiram muita gente, esse casal que inspira muita gente". E também eu acredito que pelo fato de nós 2 também os 2 sermos ativos, ministerialmente, pastores. Hoje na nossa igreja a gente atua, por exemplo, o Samuel tem um culto que é a terça profética, que é toda terça-feira. Na igreja, atualmente, eu também estou atuando como pastora de mulheres, eu sou a pastora Shine da igreja, Aham. né. Nós estamos hoje na Lagoinha, em Alphaville, e então, assim, os 2 totalmente ativos, e para mim, a minha parte preferida, assim, é quando eu estou no altar junto com o Samuel, eu Como isso um casal, como como um uma família, casal, né. como uma família, eu não vejo a hora dos nossos filhos nascerem, para eles também estarem com a gente no altar, sabe. Eu amo isso, assim, e eu sei que isso acaba por inspirar mesmo algumas pessoas que olham para a gente e falam, marca a gente no Instagram, né, Minha posta e fala referência. referência e tudo mais. Então, assim, contei tudo isso aqui para chegar na sua pergunta, como que você faz para proteger isso? Amiga, é só pelo sangue de Jesus, amiga, porque assim, tudo que é muito exposto também é muito atacado. Então, a gente entende que, diante dos aconselhamentos que a gente recebe, expor o mínimo possível do casamento, né, a gente expõe aquilo que pode inspirar, expõe aquilo que No pode limite, edificar, né. mas tentar não expor tanto, porque o que é muito exposto é muito atacado, e a gente sabe que o nosso casamento ele como é que eu posso dizer? O diabo não está feliz com o nosso casamento. Então a gente tem sim retaliações, tem semana que o Samuel até fala assim: "Eu estou sentindo cheiro de enxofre aqui nessa casa aqui". Porque é quando a gente começa, tipo assim, é uma semana que tá brigando demais. Tudo é um Aí, motivo. tipo assim, a gente percebe que tá brigando sem motivo, por besteira. Todo casal briga por Todo besteira. casal. Às Uhum. vezes tem uma situação, né, mas quando a gente percebe que tá demais, é sempre perto de uma semana importante na igreja, de um evento que a gente tá à frente, a gente percebe Uma que batalha, né. o nosso casamento ele é muito atacado, amiga, muito atacado. Então, amiga, o que a gente faz? A gente ora, a gente clama o sangue de Jesus, a gente pede, aí Diálogo, vocês têm muito a gente diálogo? se conscientiza que tem a parte que também é espiritual, mas também tem a parte que é nossa. Não vamos estar culpando aí o diabo por Ó tudo, o diabo tomando a porque culpa de de coisa que tu coisa não que ele não resolveu no teu emocional, não sentou pra ter uma exatamente. conversa Exatamente, tem honesta. coisas que é do diabo, às vezes é o diabo que ataca, né, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, são os principados, as potestades. Então assim, mas tem coisa também que é a nossa parte, então a gente tenta melhorar, naquilo que é a nossa parte, lá vai eu fazer minha terapia, vamos fazer aqui programas de inteligências emocionais, Aham. vamos para as conferências, vamos para os congressos, vamos tentar se melhorar. E aí andar com casais mais maduros, que também nos aconselham, porque apesar de tudo, nós só temos 4 anos de casados, então eu nos considero ainda um casal recém-casado ainda. Sim, é jovem, né. Então assim, a gente está aprendendo muita coisa, já erramos, já falamos que não devia falar em mesa, já e depois a gente se arrependeu e: "Meu amor, da próxima vez vamos guardar isso", né. "Meu amor, isso aqui também não precisa falar". Teve Exageramos. coisa em podcast que a gente falou que eu me arrependo de ter falado, que não devia ter Normal, amiga, falado, normal, né. normal. "Poxa vida, foi uma exposição desnecessária". Então, amiga, a gente vai aprendendo, Exagerei. mas assim, o que guarda, o que protege o casamento é o Senhor, é o casamento ser firmado na rocha que é Cristo, é chamar o Senhor para o casamento, é o cordão de 3 dobras, é isso que a gente faz, a gente apela para Deus mesmo, no caso a gente apela para Deus: "Senhor, vem aqui Jesus". Vem aqui, E o me Senhor resgata. e o Senhor nos Você ajuda adora essa? todos os dias.
É isso. Você ama essa. Toda a ministração da Thaís, ela puxa essa no Eu final. amo, meu jardim. Vem, É isso. Se a banda não tiver ligada, meu amor, fica todo mundo É atrás essa, e ela no, e no aquela. manto dela. Declare pelas ruas o nome de Jesus, Jesus. sobre sua família. Ah, eu amo. Clama o nome de Jesus. Essa música É eu o conheci com nome de você, Jesus do que Vem, guarda, Senhor. que limpa, que guarda. E o Vem Senhor é o jardim secreto. Jardim secreto. Estou no meu jardim. Amo. Tranqueia. Eu conheci com você de tanto te ver pregar e cantar. todo final de culto. São essas duas músicas, o jardim. Vem, Senhor. e o Amiga, nome você do já Senhor. ministrou algum dia quebrada assim por dentro? Muito triste, muito chateada? Meu Deus, com certeza. Mas tem algum que te marcou? Que você precisou Ah, tem sim. segurar ali na pastora? Amiga, sempre. Geralmente você prega aquilo que você está vivendo, Sim, tem que pregar o que tá vivendo. Amiga, tem de tudo, né, amiga? Tem de tudo. mas em geral, o teu estilo. Eu procuro pregar o que vivo e viver o que prego, Sim. né? Procuro viver uma vida coerente. Eu sempre gosto de falar, amiga, existem 4 palavras que elas estão sempre na minha frente, elas estão sempre diante de mim, que são as palavras intenção, motivação, equilíbrio e coerência. Eu preciso ser uma mulher, motivação, o que move o meu coração. Sim. Intenção, porque eu faço o que eu faço. Equilíbrio, porque não dá para eu ser muito para um lado e muito para o outro. E eu tenho essa tendência, eu sou intensa, eu sou emocionada, então eu preciso sempre estar lembrando que a Thaís precisa ser equilibrada. Sim. Não dá para ser muito uma coisa e menos outra. Tem que ser, eu tento ser equilibrada como esposa, como pastora, na minha vida pessoal, emocional, fazer atividade física, alimentação. Então tem que ter esse equilíbrio e a coerência. Coerência é De fazer aquilo fazer que está aquilo alinhado que com. tá alinhado, viver o que eu prego está de acordo com aquilo que eu vivo, o que eu falo está de acordo com aquilo que eu ajo, sabe. Então essas 4 palavras, elas estão sempre gostei. piscando na minha frente. Eu vou estar anotando isso para poder falar. Eu sempre tô É bom amiga, isso, sempre, amiga. sempre eu estou me perguntando o que me move, por que eu faço o que eu faço, estou equilibrada, estou sendo coerente, sempre eu faço essas perguntas. Então, assim, já aconteceu sim de eu estar ministrando quebrada, mas, assim, eu sempre procuro honrar o altar do Senhor. O altar do Senhor, da casa do Senhor é sagrado. O altar da casa do Senhor não é um lugar para eu desabafar, é um lugar para eu pregar a palavra de Isso Deus. é forte. A palavra de Deus. O altar da casa de Deus é um lugar onde eu prego a palavra de Deus. Nunca será sobre a Thaís, sempre será sobre o nome de Jesus, o sacrifício de Jesus, a graça de Jesus, a redenção, o perdão, sempre é sobre isso. Então, quando eu subo para pregar, eu posso estar acabada, mas não é sobre mim. Já aconteceu vezes de eu estar precisando da palavra que eu estava pregando. Já aconteceu de vez de eu falar assim, meu Deus, eu não queria estar aqui agora, eu não me sinto capacitada. Meu Deus, eu tô mal, Senhor, eu tô assim, não sei o quê. Mas eu lembro, é uma missão, é a noiva de Cristo e é a palavra de Deus. Eu sou só a mensageira da palavra. Então, assim, e quantas vezes, enquanto eu pregava, o Senhor ia me curando. Enquanto eu pregava, o Senhor Estava falando para você vai falando para mesmo. mim. Enquanto eu pregava, Deus ia ministrando também ao meu coração. Enquanto eu pregava. Então, assim, amiga, e é algo que eu amo fazer, pregar a palavra. Eu amo, eu amo, eu amo. Thaís Eu amo. Portela, a gente já está caminhando para o final. E eu tenho uma pergunta antes desse próximo momento. Como que você lida com as pessoas que você percebe que estão querendo apenas se aproximar da pastora Thaís e não conhecer a Thaís de verdade? Elas não têm esse interesse. Elas querem apenas se aproximar da pastora Thaís. Amiga, eu lido. Você convive, você percebe, você identifica ou você se percebe meio ingênua? Tenho neura não. Não tenho essas neuras, sabe por quê? Porque a gente vai conhecer a gente de todo jeito, meu Deus. Vai ter gente que vai se aproximar de mim por conta que eu sou pastora. E tá tudo bem. Às vezes essa pessoa quer uma palavra. Eu vou dar a palavra, eu vou Quer um orar. conselho. Quer um conselho. Eu vou aconselhar, porque tal pessoa vai chegar com outras intenções. Eu vou abrir meu coração para essa pessoa? Não. Eu vou chamar essa pessoa de melhor amiga? Não. Pois tá certo, meu Deus, vamos tomar aqui, vamos Tá jantar. certinha, Sentou à gente. mesa e vamos jantar aqui e tal. Eu sei muito bem separar os níveis de aliança. Eu tenho uma amiga que gosta de falar das prateleiras. Sim. A pessoa que Eu está na sempre prateleira falo de isso. cima, na prateleira de baixo, né? Então, assim, eu acredito, amiga, sério mesmo, assim, que quando eu olho para a palavra de Deus,
Eu fico impactada com Jesus lidando com Judas. Aham. Jesus Quem lidou com sou eu? Judas. Quem sou eu? Amiga, Jesus lidou com Judas. Não vou aqui ficar com esse discurso de: "Ah, porque sempre vai ter o Judas, porque" É. não, mas nós vamos lidar com todo tipo de pessoas. Vamos lidar. Agora a pergunta, o grande diferencial é: eu, Thaís, sou eu quem dou a liberdade para quem eu quero dar a liberdade. Sou eu que dou o acesso do meu coração a essa pessoa. Então, assim, a pessoa às vezes que se aproxima de mim só porque eu sou pastora, tudo bem. Às vezes, igual eu falei, eu tô treinando, a pessoa chega: "Oi, pastora, tudo bem?" Eu falo: "Oi, tudo bem?" É, Aí ela a quer acessar aí a às vezes eu pastora. às vezes eu como eu sou assim, gosto de gente, eu amo gente, às vezes eu até quero ver se a pessoa quer oração. Teve um dia que eu estava fazendo avaliação física, a personal estava medindo lá os meus coisa de gordura, fazendo aquele constrangimento, né, que a gente passa por Ela aquilo ali, pega essa que essa pega as dobrinhas e pelancu tal. essa pelanquinha aqui, assim, ó, E aí, dobra daqui, dobra de lá. dentro da sala tinha uma mulher, uma moça, assim, uma jovem, e ela estava fazendo as poses de fisiculturismo que ela ia competir. Ela Hum. ia competir. Aí ela estava ensaiando as poses de fisiculturista lá, sabe. E eu fiquei aí o meu coração pastoral já ficou pensando assim: "Meu Deus, quantas privações essa mulher deve estar passando na vida dela, por Não pode conta de comer tal por conta coisa, não dessa pode por conta aham. dessa competição. Meu Deus, imagina o esgotamento físico, Mental, imagina a emocional. ansiedade, imagina não sei o quê. Amiga, pois foi eu que quis me aproximar dela. Aí eu falei assim: "Fulana, tudo bom? Boa tarde. Como é que é seu nome?" Aí ela falou assim: "Fulana de tal". Aí eu falei assim: "Eu sou pastora". Tipo assim: "Amiga, eu só de top". Você de top, a Amiga, menina eu só lá de top. medindo Aí tudo. ela me mediu de top e a bermuda, né, aí a gente estava numa sala fechada, só estava nós 3 na sala. Aí quando ela terminou, eu vestindo a camisa, eu falei assim: "Eu sou pastora, eu tô vendo que você tá ensaiando, você vai competir?" Vou. Quando que vai ser a sua competição?" "Daqui 3 meses." "Ah, é? Eu posso fazer uma oração por você?" "Pode." Falei Que assim: legal, "Pai, amiga. quero te apresentar aqui a vida da fulana, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento aqui a vida dela, que o Senhor venha dar forças para ela, que ela venha encontrar um propósito nisso que ela está fazendo." E Deus foi me dando palavras ali, que não foi profecia, um eis que te Mas não, digo, foi mas Deus um direcionou a minha discernimento oração, ali, um né. discernimento. Quando acabamos de orar, a menina estava em lágrimas, me abraçou, falou assim: "Era tudo que eu precisava hoje." Então pronto. Depois eu encontrei com ela na academia algumas vezes, dei tchauzinho, eu chamei ela para ir para a igreja, ela foi assistir já alguns cultos, e E tá é tudo isso. bem. Uhum. E é sobre isso. Miga, isso é Então lindo. assim, como é que lida? Lidando, a Eu gente lida. concordo e eu lido igualzinho você, Eu já vi você porque eu já vi já você respondendo perguntas assim no seu Instagram. já, amiga. "Laila, como é que você lida?" Você Eu fala: falo "Lidando, lidando, lidando, não dando amiga, eu não dou tanta lidando". importância assim como você É. faz. Eu aprendi isso com a minha primeira pastora. Amiga, eu vi um dia desses assisti um dia desses uma pregação da Thalita Pereira, que ela falou sobre isso e eu concordo totalmente, que a gente está hoje nessa conversa de mesa, né, Sim. que a gente tem que sentar nas mesas que nos edificam. E eu vi ela falando assim: "Gente, não é muito o nosso umbigo não, tá? Vai ter a mesa que você vai sentar para ser edificada, vai ter a mesa que você vai sentar para edificar." Uma você vai ganhar e a outra você vai entregar. Mas é aí que vem as caixinhas das amizades. Com aquela amiga aqui, eu aprendo demais do meu espiritual. Aquela amiga aqui. Só que assim, se você também só quiser ter amiga para aprender e nunca ensina, também tem um troço errado, que você também tem que se doar, né, minha amiga? É E eu verdade. aprendi com essa minha primeira pastora, porque eu lembro que eu via muitas pessoas em volta dela e eu estava começando a minha jornada de fé e eu pensava assim: meu Deus, mas fica muita gente em volta de você. Eu É. falava assim pra ela, sabe? Não de como ser líder, eu nem tinha esse discernimento, mas eu falei assim: nossa, você sempre tá com um monte de gente em volta, o povo querendo ser sua amiga, falando, porque ao meu ver, as pessoas queriam ser amiga dela, né? E aí ela virou pra mim e falou assim: elas não são minhas amigas, elas são ovelhas. Isso, Miga, eu achei aquilo tão sensacional que isso. nunca mais eu esqueci aquilo que ela me falou. Eu achei de uma tamanha sabedoria, porque aos meus olhos, e as pessoas se consideravam amiga dela, né? As Aham. pessoas, elas se comportavam nesse lugar. Mas ela me amou, eu acredito, justamente porque eu era o oposto. Eu não queria aparecer, eu não queria que ninguém me. Eu não queria. Então eu olhava aquilo e eu achava aquele comportamento muito estranho, parecia uma coisa meio sanguessuga, do tipo, ah. E eu falava assim: meu Deus, mas você tem muita amiga. E eu entendi ali.
vão ter pessoas que vão estar do seu lado, vão caminhar do seu lado, mas elas não são suas amigas. Teve uma vez, quando você estava falando aí, amiga, eu me lembrei agora de uma situação que eu achei desagradável. Vou falar então Sim, uma 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 situação. situação Pois então vamos desagradável. para o próximo quadro, que é você falar alguma coisa, uma história que você nunca contou. Pois então conte essa. Não, essa situação sobre isso que a gente está conversando, que é uma situação desagradável, que foi assim, eu amo orar pelas pessoas, eu amo. Eu sou pastora e pastor ama orar. Então assim, a melhor coisa é que a pessoa chegar para mim e falar assim: "Pastora, você pode fazer uma oração por mim?" Eu faço, eu amo. Gente, uma oração para mim é um prazer, é um privilégio orar por alguém. E aí eu lembro que um dia eu estava na igreja e chegou uma pessoa e essa pessoa tinha uma empresa, e ela falou assim: "Pastora, eu já falei com alguns pastores e ninguém nunca foi lá na minha empresa orar." Aí eu me compadeci e eu pensei assim: "Gente, pois tá aí, agora pois eu vou lá. Pois então Uhum. eu vou lá." Aí a pessoa falou assim: "Poxa, mas você indo seria muito incrível você ir." Falei: "Meu Deus, pois Vou aguarde. lá, vou lá. Olha, ó, essa semana a gente vai estar assim, não sei o quê. Semana tal dia, olhei no calendário e falei assim: "Manda uma mensagem para mim que eu vou lá." E eu cheguei lá com aquele coração, amiga, de abençoar a empresa. Amiga, eu queria marchar dentro da empresa, amiga, para poder, tipo assim, Soldadinha de Cristo. não, eu queria, tipo assim: "Senhor, Isso abençoa essa aqui. empresa. Senhor, eu tô aqui hoje como pastora para declarar a bênção, a vitória. Abençoa os colaboradores." Já chamou logo quem estava trabalhando ali, já demos as mãos e não sei o quê, e O pá-pá-pá. E eu manto. fazendo ali aquilo, assim, tipo assim, estou cumprindo o meu chamado pastoral. E aí, quando acabei de orar, aí veio a decepção, que para mim foi uma decepção. Foi que a pessoa falou assim: "Então, pastora, eu vi que você tem alguns seguidores no seu Instagram, e aí eu queria saber se você não queria fazer uma parceria com a gente, Ah, que não sei o quê." E que não há problema na parceria. O problema foi que o a que eu senti maneira do que ela. coração é que a pessoa não queria a oração, ela queria a parceria, sabe, assim, Ela ela queria se queria conectar com ela queria me você pra te. e não tem problema, não tem Sim. problema. O que eu achei, assim, que pra mim foi triste, foi porque eu fui com um coração, sabe, eu fui com É, um e você se coração decepcionou. e eu me decepcionei, porque parece, assim, que depois o coração da pessoa se revelou pra mim. Se a pessoa tivesse chegado desde o início pra falar assim: "Pastora, olha, eu queria fazer uma parceria com você", não tem o menor problema isso. Mas é porque eu senti que foi por outros meios, As assim, eu coisas senti não foram meio veladas, né? foi. E aí depois eu entendi que enquanto eu estava orando, eu prestava atenção nos diretores e parece que estava agoniado que acabasse logo a oração, porque queria mesmo conversar da parceria, sabe. Ninguém Aí eu ninguém se falei preparou para assim, aquele momento aí da oração, eu né? fiquei chateada, eu falei assim: "Poxa, eu Vim vim com um aqui. coração para É, abençoar", sabe. Não, e eu já estava enquanto eu estava orando, eu já estava ali declarando, vendo, eu esperando a expectativa de testemunhos ali que eu iria ouvir depois, e não mas foi. isso aí foi uma É foi frustrante, né? frustrante para mim, mas faz parte da caminhada, Faz parte da faz parte da caminhada e caminhada. você vai ficando cada vez mais sensível, né, amiga, É, para discernir, que não é que é. é uma má vontade de não querer ir orar, mas é entender se, tipo assim, tô sentindo que vai ser no É mesmo para orar. caminho. Pois É, é, aí quando você faz a pergunta, que às vezes a intenção da pessoa é isso é que às vezes frustra, né. Que a gente pensa que tá fazendo algo para abençoar, mas às vezes a pessoa tá com uma segunda intenção por sim. trás ali, então. É, e você Isso aí percebe. Não, frustra. e você percebe que é uma segunda intenção. Agora a gente vai para um quadro, já estamos chegando no final, que é isso ou aquilo. Eu vou falar 2 coisas, você vai me dizer qual que você escolhe. Tá, vai. Sem ficar Sem pensando pensar muito, demais, sem sem pensar pensar muito. demais. Papum, papum. Tradição ou inovação? Ai, meu Deus, tradição. Tradição. Silêncio ou posicionamento? Posicionamento. Ser forte ou pedir ajuda? Pedir ajuda. Bastidor ou altar? Altar, amo. Influência ou anonimato? Influência. Rotina ou propósito? Propósito. Ser exemplo ou ser humana? Humana! Glória a Deus! Muito bom! Humana. Miga, pra gente agora encerrar, eu queria te perguntar, se não fosse Jesus na tua vida, Ai, o que ria seria de de mim mim sem ti. sem Se ti? não fosse Jesus na sua vida, Meu Deus, não tinha não, não tinha, não tinha.
que sobraria de Gente, eu Thaís? sou vazia, a minha unha não é nada. Você nem tem Meu essa Deus, a memória, né, amiga? pergunta que era pra ser emocionante, eu aqui fazendo piada. Meu Hein, amiga? casamento não é Hein, nada. amiga? Nem teve um momento da tua vida. Existe algum momento que você pensou em sair, amiga, do caminho? Jamais, Deus Jamais, me né? livre. Deus me defenderai. Você nem brincou Não, de. um dia eu estava conversando com meu irmão sobre isso. Eu falei, meu irmão, Nem ele, né? já pensou se a gente não tivesse encontrado Jesus? Aí eu comecei a falar assim, tipo assim, quando eu comecei a dizer uma imagem que eu teria da minha vida, ele me repreendeu na hora. Thaís, nem brinque com isso. Ele falou assim pra mim. Nem brinque com É isso. crente, né, gente? Tipo assim, minha irmã, realmente não. E o que eu gosto de falar também, o que na verdade não é nem o que eu gosto de falar. Quando eu estou orando, eu falo, Deus, o que as pessoas veem de bom em mim é o Senhor. A Amém. Thaís sem Jesus não é legal, é mesquinha, é egoísta, é tudo a carne da gente, né? Uhum. Gálatas 5. É contenda, imoralidade, avareza, tudo isso. A gente sem Jesus, amiga, eu olho para minha vida sem Jesus, eu não sei nem o que eu seria. Eu não consigo, até porque desde quando eu me entendo por gente, eu, a minha primeira experiência com Deus eu tinha 6 anos de idade, né? Então, assim, eu É, conheci essa presença, eu me apaixonei pela presença, eu tive sim oportunidades de sair da presença, mas eu sempre pensei: "Não compensa, não compensa, não compensa, eu não quero trocar Jesus". hoje você olha para sua vida e você vê lugar certo, hora certa, tô fazendo aquilo que Deus me chamou. Não, amiga, assim, às vezes eu tenho sim algumas crises ministeriais, às vezes eu fico pensando assim: "Será que eu estou fazendo o mesmo que Deus quer que eu faça?". E Uhum. essa oração, ela vez por outra, ela tá nos meus devocionais: "Senhor, eu não quero fazer nada que o Senhor não me pediu para fazer. Senhor, eu não quero", porque nós estamos vivendo tempos de muito ativismo, amiga. Muito. Então, assim, a gente quer abraçar o mundo com os nossos braços. E eu preciso sempre discernir o que é que Deus me pediu para eu fazer. Pessoas me pedem para fazer coisas o tempo inteiro. Thaís, você pode fazer isso. Thaís, tem essa ideia. Thaís, com a sua influência, a gente pode fazer tal coisa. Thaís, com o seu Instagram, a gente pode fazer tal coisa. E eu sempre penso, o que Deus quer que eu faça? Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Para chegar lá no céu e ouvir dele, serva boa e fiel. São Esse é o muitas. meu maior objetivo da minha vida, é esse. Tem um Glória a vídeo aqui no Deus. YouTube que fala sobre o chamado. Eu amo esse vídeo, eu recomendo muito que vocês assistam, Como que que é um é? vídeo que fala assim, que é sobre o chamado, quando chega o dia do juízo, e aí Deus chama o nome da pessoa, né. Aí quando ele chama o nome da pessoa, ele fala assim, doutor fulano de tal, cadê, evangelista fulano de tal, ele fala assim. Aí cadê as 490.000 almas que eu te chamei para alcançar? Aí ele: "Evangelista? Eu não sou evangelista, eu sou contador". Aí Deus fala: "Não te chamei para ser contador, eu te chamei para ser evangelista". Aí daqui a pouco chega, aí fala assim, fala lá tal, aí o cara fala assim: "Não, mas eu sou pastor". Aí ele fala: "Mas eu não te chamei para ser pastor". Aí daqui a pouco ele fala assim: "Irmã fulana". Aí ela chega diante de Deus e fala assim: "Senhor, a única coisa que eu fiz foi criar os meus 2 filhos". E Deus fala: "Foi o que eu pedi para você fazer". Ai, que lindo. Porque os seus 2 filhos juntos ganharam 137 almas para mim, não sei Aham. o que e tal. Parabéns, serva boa e fiel. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations.
I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. Então, amiga, o que nós precisamos hoje é ouvir o que Deus está nos chamando para fazer e atender esse pedido. Se é para ser pastora, contadora, mãe, se é para ser médica, se é para ser cantora, se onde Deus colocou a gente para ser, o que Deus colocar a gente para fazer. Eu quero chegar lá no grande dia e Amém. ouvir Deus falar, você obedeceu, você conseguiu me ouvir, porque são muitas E vozes. discerniu. Muitas vozes. Você conseguiu me ouvir, você me obedeceu. Serva boa e fiel. Glória a Deus. Amiga, a gente tem um presente para você, que a gente gosta de dar presentes. E antes de eu te dar os presentes, nós temos aqui umas cartas proféticas, que foi uma amiga minha, profeta do Senhor, que eu pedi para ela escrever, porque se eu escrevesse, podia ter... Ser tendenciosa, ser né? tendenciosa a alguma coisa. E eu quero pedir para você escolher uma dessas, e aí você vai ler com a gente. Opa. Amém, glória a Deus, porque a gente quer saber, a gente é curiosa. Vamos lá, pode ler? Pode. Filha amada, eu vejo a beleza de um coração que é totalmente sensível a mim. Assim como fiz no passado, eu a levantei como Lídia, uma mulher próspera e bem-sucedida, para ser uma facilitadora dos meus propósitos na terra. Onde muitos encontram barreiras, a sua posição e a sua integridade abrem caminhos para que a minha palavra seja recebida. Eu amo a forma leve com que você administra o que te entreguei. Vejo o seu coração grato, que sabe que a sua influência nasceu para mim. O seu cuidado e a pureza da sua conduta sobem como um doce perfume de oferta agradável. Eu continuo te vendo e te sustentando com amor, paizinho. Meu Deus do céu! Uau, viu? Meu Deus, amiga. Uau! Não tem uma que vai errada aqui, gente. É Uau, muito que espiritual especial, que esse especial. Talkcast, amiga. Glória a Que lindo, Deus, amiga. glória a Não Deus, podia ser mais glória a Deus. certinho. Você leu todos já? Não, eu só li alguns. Leia! Mas de todos que eu... Não, vocês leem comigo, eu gosto de ser surpreendida, porque daí eu mostro a emoção Real. aqui. Eu fico chocada, amiga, Uau. porque de todos que eu já gravei aqui, eu fico, Jesus amado, Meu o que é Deus. isso? Meu É Deus. realmente profético. Vamos pegar o presente para ela. Meu Deus do céu, aqui tem Amiga, são, é muita coisa, meu ó, Deus. são aromas para você da Manifest, que é uma marca Ai, cristã. meu Deus do céu. O meu livro, que eu sei que você já tem, mas eu já vou te dar o meu outro livro, Profeticamente, que é Esse uma outro que eu não maternidade tenho. devocional, Muito um caminho bem, para as muito virtudes. obrigada. Olha aqui, olha aqui, olha Glória a aqui. Deus, viu, gente? Amo. E, amiga, Obrigada, só pra minha gente amiga. encerrar, uma palavra final pra gente ter como esse dia, esse momento, assim. O que você tem no seu coração? Sobre tudo que nós conversamos aqui, eu quero dizer a você, nunca é tarde para decidir obedecer ao Senhor. Nós conversamos aqui mais de 1 hora e o que eu realmente desejo ter inspirado seu coração é a entender que Deus ama você, que você é especial para Deus, que independente da sua história, se da igreja ou fora dela, se um passado certinho ou não tão certinho, um passado torto, digamos assim, existe um lugar para você na mesa. Deus ama você, Deus cuida de você. Se por acaso você já conheceu o Senhor Jesus, mas se perdeu no caminho, eu quero te dizer que hoje Deus trouxe você até aqui. Você caiu de paraquedas nesse vídeo, porque Deus ama você e Ele está chamando você de volta. E eu quero inspirar você, junto com a Laila, obedeça ao Senhor, obedeça a palavra, cumpra os princípios. Os princípios são para nos proteger, os princípios de Deus são para nos guardar.
e existe uma colheita, e eu estou aqui junto com ela para dizer para você, vale a pena obedecer o Senhor. Existem muitas bênçãos, em Deuteronômio o Senhor vai falar, se me ouvirdes e me obedecerdes, aí começa lá um festival de bênçãos, você será bendito na entrada, a sua terra, o seu casamento, tudo que você colocar as suas mãos vai ser abençoado, vai ser bendito. Então, obedeça o Senhor, ame o Senhor e receba, não apenas saiba que você é amado e amada, mas sinta e receba esse amor de Deus pela sua vida. Que lindo, amém, Muito amiga. obrigada, amiga. Obrigada Amei esse podcast, pelo convite, essa pelo conversa, convite. Olha eu. esse Talkcast. Eu que agradeço, amiga, pelo Eu que convite, agradeço, amiga. por Muito você obrigada. ter aceito. Eu sabia que você ia aceitar, entendeu? Porque você não tinha nem esse direito de não aceitar. Mas eu sei o quanto que sua vida é agitada, é corrida. Imagina. E o Senhor marcou esse encontro. E eu Foi tenho verdade. certeza que vai edificar a vida de Em muitas nome de mulheres. Jesus, para a glória de Deus. Porque esse sempre será o nosso grande objetivo. Amém. Além de amigas, a gente poder inspirar, motivar e trazer outras realidades Amém. para muitas mulheres. Amém, Amém. amiga. Obrigada, te amo. Te amo. Coração. Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Meu Deus, eu tô muito feliz. Encerramos aqui esse episódio do Antes do Palco com Thaís Portela, uma mulher que com certeza dessa conversa vai edificar a sua vida. E eu quero pedir que você compartilhe com uma amiga, com a sua irmã, com uma prima, com a sua mãe, que precisa ouvir, precisa escutar essa história e ser edificada através disso. Dá um like, né, um joinha aí, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Que o Senhor te acompanhe, Deus abençoe e até o próximo.